Fala, galera, estamos aqui mais um... Que saudade eu estava de vocês, viu? Você tava com saudade, minha Saudade parceira? demais, pessoal. Não estamos conseguindo ficar longe de vocês, hein? Ó, e vou falar uma coisa pra você que tá aí. Tamo aqui, nos baixos. O que eu já dei risada desse casal... Não, gente, aqui, vou te É falar, resenha, viu? É um pouco stand-up, é um pouco história de tudo. emocional. A gente chora, a gente dá risada, a gente faz de tudo nesse programa. Pra variar, o homem é jogador caro. Vamos corrigir o português. Jogador caro. Apresenta você, vai. Não, pra começar, nós só trazemos pessoas aqui alto nível, né? Vocês Só já estão elite. acostumados com o padrão aqui da equipe do bem-estar. Então a gente não ia ser diferente hoje, né? A entrega é sempre certeza. nas alturas. Então o jogador caro e tá junto com a sua esposa, porque a gente é assim, a gente traz a família mesmo. Como eu costumo Pra dizer, contar a primeira dama do A homem, né? primeira dama, pra contar os bastidores, Os né, Breno? bastidores. Coisas que a galera aí de casa quer saber. Não esconda nada. Eu já tava aqui com ela, eu falei assim, ele é assim o dia inteiro. Pô, a gente tá rindo as zóia aqui. Bora apresentar, então. Nós estamos recebendo aqui hoje, pessoal, o Matheus Gonçalves, junto com a Juliana Martins, né? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado e um prazer, né, estar aqui com vocês. Convite, quando fiquei sabendo do convite que a Juliana me falou, vocês passaram. Feliz e vamos pra resenha. Vamos pra resenha, assim que a gente gosta, né, Ju? Isso mesmo. Juliana tá acostumada a sofrer comigo nos treinos, pessoal, faz parte do time Bora Negra, aparece lá chorando de vez em quando, e eu sou tão boazinha, não sei por que elas fazem isso comigo, né, mas Será, tudo bem. Ju? Será? Um dia eu quero ver a Rebeca fazer o próprio treino dela. Meu É o Deus. sonho de todo mundo, Vamos- todas as alunas. Vamos mudar de assunto, pessoal. É desse jeito. Mas, Matheus, se apresenta um pouquinho pra galera aí que tá chegando agora, que tá vendo a gente aí. Sou Matheus Gonçalves, 28 anos, atleta de futebol profissional. Hoje atualmente jogando na América Mineiro. E é isso aí, Matheus, um cara do bem, alegre, casado, tem uma filha. Quantos anos tem sua filha? Vai fazer 3 anos 3 agora. anos. 2 anos e 11 meses já. Antonelinha tá em casa, descansando. E é isso, um cara do bem, resenha, alto astral. E esse é o Matheus Gonçalves. Esse é o Matheus. Esse é o Matheus. Confere, Juliana. Confere. É isso mesmo? Isso mesmo, assina embaixo. E quem é a Juliana, gente? Queremos saber. Meu Deus. Eu sou a Juliana, sou a esposa do Matheus. Tenho 27 anos. Como ele já falou, nós temos a Antonella, nossa filha, que vai fazer 3 anos. Somos naturais, né, de Belo Horizonte mesmo. E isso, essa é a Juliana. Essa é a Juliana. Essa é a Juliana. E eu ouvi falar que tem presente aí, viu? Eu ouvi falar, Você alguém ouviu me dizer? contou. Ah, tem. Assim, tem a que gente ter. não, tem que ser surpresente. A gente não sabe. Então, Ah. será que tem algum presente aí e Ah, tal? sim. Não, hoje nós vamos dar uma moral, né, amor? Hoje nós vamos Oh. dar uma moral. Nós trouxemos aqui, ó, pra falar que eu nunca dizer nada no podcast, ó. Gente, eu vou te Ó. falar esse podcast aqui, vou te Ó. falar, hein? Olha É que alto show, nível, dá uma gente. olhada Alto aí. nível, ó. Olha, mostra aí pros convidados. Ai, hein, gente? Já Vai vem- dar briga essa camisa, hein? E já vem perfumado. Ó, Ih, gente! camisa do Grande América Vou deixar ela aqui, Mineiro. vai participar do podcast junto Vai com a participar gente. com a gente. Bora lá, Matheus. Seguinte, conte pra gente um pouquinho de como começou a sua história com o futebol. Quais foram os primeiros passos, seu primeiro contato, assim, com o futebol. Me conta como é que foi. É uma viagem, viu? Não é legal lembrar, legal um recomeço. Mas o começo foi um começo difícil. Podemos falar que foi um começo muito difícil. Eu lembro que eu tava aí pra 9 para 10 anos, vindo de um bairro muito carente aqui de Belo Horizonte. Barreiro de Cima, Vila Semig, eu lembro até hoje. Barreiro de Cima, famoso. Barreirão. Praça da Semi. E aí, eu comecei numa escolinha, essa coisa de criança, né? Ah, quero ir pra escolinha de futebol. Comigo não foi diferente. Só que quando eu comecei a chegar nessa escolinha, os treinadores, o pessoal falava pro meu pai e minha mãe, esse menino é diferente, dá uma olhada nele, ele tem um potencial. Só que meu pai e minha mãe, no começo, levando pra escolinha, era mais pra passar tempo mesmo, pra ter uma rotina. E aí começou a ouvir, ó, esse menino é diferente e tal. Aí eu comecei na escolinha, comecei indo. E aí foi dando início, e com 12 para 13 anos eu já tava na categoria de base já. Eu comecei no Atlético Mineiro, comecei no Atlético Mineiro. O professor Índio me levou para poder fazer um teste. Com 2, 3 semanas eu já tinha sido aprovado. E aí no Atlético Mineiro apareceu uma oportunidade de fazer um teste no São Paulo. O Índio falou, ó, vamos lá no São Paulo, na categoria de base de São Paulo, porque lá para sua formação como atleta vai ser melhor.
E aí, com 2, 3 semanas lá, eu fui aprovado. E com 12 anos, eu já fui morar numa concentração. Eu fui morar em São Paulo. Meus pais foram lá conhecer, assinaram tudo. E com 12, 13 anos, eu já tava longe da família e morando fora. E isso é bem diferente, né? Porque o que a gente percebe, assim, de vários jogadores que a gente tem contato, que a gente conversa, a grande maioria no início recebe muito não, né? Exato. Então, o seu início de carreira já foi bem diferente, né? Exatamente. No começo, por estar, né, numa equipe grande, por exemplo, equipe já de tradição, São Paulo, Atlético Mineiro, realmente eu destacava muito quando eu era muito novo. Então, quando eu cheguei, já fui aprovado. Foi uma surpresa tanto pro professor da escolinha, que já revelou vários atletas, mas sempre acontece de às vezes você escutar um não aqui, outro não ali, e comigo já fui aprovado, e com 2, 3 semanas, foi tudo um pouco muito rápido, sabe? Com 12 anos eu já estava Que morando legal. já em São Paulo. Que legal. Matheus, esse destaque que você fala é a sua característica que você tem até hoje? Talvez a velocidade, o drible rápido, ou seria outras qualidades? Não, eu acho que sim, porque desde pequeno já era muito rápido, é uma característica, a sim. velocidade, e destacava bastante, ainda mais com os meninos da idade, né? Então, aí eles veem um futuro potencial e ali destacava bastante. A velocidade era Que legal. primeiro, carro-chefe. Show. Quando que a Juliana chegou na sua vida? Ó, Conte pra mim esse boa momento. pergunta. Aí a nossa história é muito, muito bonita. Você quer contar ou conto? Você quer Eu conto. Vai contar com Mulher mentira ou sem é mentira? mais detalhista, Ah, né? com mentira sem mentira. Mulher é mais detalhista. Então É, conta quando você apaixonou por mim. Não, eu acho. Ó, tá vendo aí, né, galera? Você vai contar que você me pediu casamento? Para. Quero então. verdade. Então, Tá só um bom. detalhe da sua história que eu acho muito interessante, porque não foi assim tão rápido e tão fácil, né? Porque ele quer encurtar porque o homem Objetivo, mas né? mulher, eu acho muito interessante essa parte da história dele, porque foi uma parte que mexeu muito comigo. Faz eu chorar agora não, tá certo. As dificuldades também. Ele Sim. passou, né? Não teve dificuldade ali nos testes, Uhum. que ele passou de primeira, enfim, mas ele teve dificuldade na caminhada. Ah, sim, no processo, Ele- né? No processo. As dificuldades financeiras também do pai dele. Ele tinha. O pai dele tinha aquele. Na época do Vale, né? Eu não sei se a geração Ah, não, da agora vai saber. os dois lembram, com certeza. Eu lembro. O aquele Isso é da minha Vale época, não. O Transporte. papelzinho, né? Pra pagar a Isso, do passagem. Vale Verdade. Transporte. Hoje em dia tem até no celular o aplicativo. Verdade. Mas o pai dele dava pra ele, que ele tinha. Pra ele treinar era 2 ônibus, ele tinha que descer a pé, né? Detalhe, era 2 11, meu pai me dava 1. Então eu tinha só a ida ou a volta, eu tinha que me virar. Caramba. Assim, que eu ia a pé e era longe. Eu tava no Barreiro, eu tinha que ir pro Betânia. Então, às vezes, o que eu fazia? Às vezes eu ia de a pé, vendia o Vale Transporte pra me conseguir comprar um suco e uma coxinha no final do tempo que eu tava Pra barato de fome. recuperar a energia pra voltar, né? Senão desmaia no E caminho. bater de pé de volta, tipo assim, 8 quilômetros, 9 Com quilômetros. quantos anos, Matheus? Isso aí tinha 11 anos, 10 anos e vambora. São Olha detalhes que eu gosto de enfatizar, porque não foi tão fácil. Sim. Assim, chegou na escolinha, marcou um teste. Sim, não, tem todo criança processo. nessa idade que não arruma nem a própria cama, né? Vamos começar por aí. Mas aqui a gente é interessante ressaltar, por exemplo, o meu primeiro professor, que é o Índio, tem um abraço pra ele, professor Índio, ele vai escutar esse podcast, vai estar vendo. Claro. Porque quando a gente chega na escolinha dele, o que acontece? Ele não. Porque hoje em dia tem muitas escolinhas que visam realmente o dinheiro. Ah, eu quero Sim. 50 alunos, 100 alunos, pra mim, quanto mais melhor. Lá não, é o seguinte. Primeiro, você chega lá, se você tiver cabelo pintado, se tiver brinco, ele fala assim: olha, gente, você pode ser muito bom jogador, mas primeiro eu quero formar o homem. Depois que eu formar o homem, vem o talento. Então, assim, no começo, até na escola, eu tinha muito problema com disciplina, era aqueles meninos atentados. Então, ele fez eu perder muitas vezes testes em equipe, falou: Matheus, você não vai porque a sua nota tá ruim. Meu pai ia lá na escola e falava: Índio, não tá correspondendo. Ele falava: beleza. E me tirou, às vezes, até de jogos importantes para equipes de fora ver e falar: não, Que primeiro você vai legal. formar um homem. E hoje, depois de anos, o tanto que foi importante na minha formação. Sim. A gente tem um contato hoje direto, sempre externo a minha gratidão por ele. E eu sempre enfatizo, eu falo: professor, você não sabe o tanto que você me ajudou a virar um homem. Porque era o mais importante antes do talento. Porque não adianta hoje, por exemplo, estar com talento e estar numa Série A, mas sem caráter, sem princípio. E então isso aí eu acho que é o mais valioso que ele deixou pra mim. Além de abrir porta, fundamento técnico e tal em campo, eu acho que essa formação como homem, isso aí eu tenho uma gratidão muito grande pela vida E dele. eu acho que é a maior dificuldade dos atletas hoje em dia, né? Tanto no início da carreira, quanto no decorrer, né? Assim, de conseguir conciliar a questão desse extracampo com o futebol em si. Tem jogadores que perdem carreira por extracampo, né? Indisciplina, né? e tal. Exato. Então, realmente.
Exatamente. Disciplina, farra, então tudo isso, tá, porque o futebol, quando você começa, igual a maioria do futebol, 80% hoje dos atletas vem de baixo, vem da favela, vem do gueto ali mesmo. E quando começa a vir jogar, o dinheiro ele vem rápido, o sucesso ele vem rápido. Você não tem uma estrutura psicológica para aguentar. Um dia você tá ali vendendo vale transporte, no outro dia você tá ganhando, sei lá, 100 mil, 200 mil. O moleque de 18, 20 anos, ele não tem a capacidade para suportar isso. Até né? então, que você vê muito atleta que às vezes no começo da carreira, o cara se endivida, tem vários passivos, sai comprando casa, aquilo, e quando ele vai ver, o salário dele é a conta para pagar e tá endividado. Porque o cara não tem estrutura, não tem um apoio, os pais às vezes é simples. Então, tudo Sim. isso é um detalhe que Aposenta, não tem aonde morar, né? Isso Exatamente. acontece. A Juliana acompanhou esse processo, voltando até a pergunta da Rebeca, Sim. né? Quando vocês se conheceram Os e tal. detalhes, né? A gente vai dando os Vai lá. detalhes. Nós começamos a namorar, eu tinha 16 e você 17, né? Acompanhei um pouco do processo. Quando eu comecei a namorar com o Matheus, ele estava desempregado, que foi na época do Sub-17, né? No Guarani, se eu não me engano. Que foi uma época bem difícil. Pré-Palmeiras. Pré-Palmeiras. Não, então, peraí. Aí ele foi aprovado, aí passou Atlético, São Paulo. Aí eu fiquei um tempo, eu saí de São Paulo, fiquei uns 4, 5 meses assim sem equipe, até Aí foi ir nesse período? Aí foi nesse período. Ah, Guarani tá. de São Paulo. Só que antes disso, a gente já tinha estudado, antes de eu ir pra São Paulo, a gente já tinha estudado na mesma escola. Ah, Era legal. tipo assim, porque Aos os dois detalhes, são naturais né? aqui de Do BH, mesmo né? bairro, da mesma... Aí ela já Que ficava me legal. olhando, já não, que Já gatinha. ficava ali pedindo já ficava uma caneta emprestada. ela já E a gente ficava- frequentava também a mesma a mesma igreja. igreja. Com 12 anos, a minha sogra meio que profetizou. Ela falou assim, se eu pudesse escolher uma namorada pro Matheus, eu escolheria aquela menina ali. Só que a gente nem... E as outras ficou tudo brava. Só que a gente nem se ligava muito, enfim. Aí nós começamos a namorar em 2011. Você tava voltando do Guarani. Eu lembro que você comentou comigo sobre as dificuldades que tava passando. Banho gelado. Que era um cano, que era água gelada, que não tinha toalha pra E o enxugar, dia que não teve almoço. não tinha almoço. É Foi mesmo? muita dificuldade, né? Deixa que você depois eu passou. conto isso aqui. Tá, os detalhes. É legal, isso é legal. Já ia perguntar. E aí, logo que a gente começou a namorar, ele passou no teste do Palmeiras. E a gente sempre namorou à distância. Sempre a gente se via de 2 em 2 meses. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro, né, pra pagar passagem de avião, então era ônibus. E ele vinha, às vezes, numa sexta-feira e ia embora no domingo. E eu lembro até hoje, na Gontijo e na Cometa, as despedidas eram tristes, assim. Domingo à noite era o pior, porque ele ia embora e ficava uns 2 meses sem se ver. Então, desde o princípio, a gente sempre namorou à distância. E eu falo muito disso, né, com as pessoas à nossa volta, que muitas pessoas falam do nosso namoro, nosso relacionamento hoje, né? E a gente fala que isso foi construído lá. Porque como a gente namorava à distância, a gente não tinha tempo para poder ficar com bobagem. Então, a gente estabeleceu o que a gente queria desde o início. E nós colocamos regras, né, entre aspas, assim, de convivência. Olha, eu não gosto disso, eu gosto disso, isso que eu acho legal, tem esse limite, enfim. Eu fazia tudo errado. Mentira. Vocês tinham uma maturidade bacana já, né? Mesmo com 16, Sendo 17 jovem, anos. que legal isso. Eu acho que a nossa gente situação também foi estabeleceu. forçando Aí, a ser um pouco mais maduro, porque senão não ia casar. Ia Mas você cada acha um que teve pro lado. uma questão estrutural familiar também? A família de vocês contribuiu muito para esse amadurecimento tão cedo ou foi a circunstância da vida mesmo? Não, eu acho que os dois. O que acontece? Nossos pais, até então, quando a gente começou, família, meus pais eram casados. Então, assim, a gente tinha esse padrão de família no quê? Questão da igreja, então tinha aquele padrão, pai, mãe, filhos, a gente já tinha isso enraizado. Tem isso, né? Como princípios. Então, pra nós foi mais fácil, por exemplo, com 16, por exemplo, 17 anos, a gente já tinha ideia que a gente queria casar, que a gente queria construir família, a gente já tinha essa ideia, não é aquela coisa, será e tal, não, a gente já tinha isso. E aí Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo. Agora, só um detalhe que eu acho interessante que ela não falou, que, por exemplo, com 16, 17 anos, ela já trabalhava, ela já tinha os cursos dela e ela já trabalhava, então assim, chegou um momento que quando eu volto do Guarani, realmente não tinha dinheiro, não tinha, lá não pagava. E eu lembro que ela pegava o salário dela e falava assim, aqui amor, não, vamos lá, faz aí o que você tiver que fazer, que eu me vire, e colocar praticamente o salário dela na minha mão e falava assim, vamos lá, vamos resolver, vamos viver, mas tá aqui, ó, pra te ajudar. Então, muitas das vezes essas histórias assim é legal, por quê? Porque tem
a Rebeca, ela vai saber um pouco mais que as esposas de jogador, né? Então, por Sim. exemplo, a esposa de jogador é tipo, parece que é uma classe exclusiva. Mas quando você vai ver muitas histórias, é aquilo que eu falo. Quem passou sede comigo, agora toma água gelada. Sim. Entendeu? Então, assim, ela no começo, você vê que realmente, por exemplo, se eu não fosse jogador, se eu fosse pra outra profissão, nós ia estar junto. Porque Sim. agora, por exemplo, imagina hoje, o Matheus já formado na Série A jogando. Hoje é muito fácil eu escolher qualquer mulher, por exemplo. Você chega, por exemplo, um carro bom. Aí você chega ali, roupa legal, jogador. Então, o que Sim. vai ter de interesseira, entendeu? Agora, valorizar os princípios lá da escolinha. Valorizar a família, princípios, questão da Bíblia, né? Que é Jesus Cristo, que nós acreditamos. Então, assim, quando vê hoje o bolo pronto, todo mundo Não fala, sabe não, o que fácil, vai mas quando você vai ver acontecer, né? todo o processo, desde lá da raiz, lá da escolinha, aí que é bonita a história legal. E falando sobre processo, Juliano, o Matheus acabou de contar essa história, tudo que você passou com ele no começo. O que te fez passar isso junto com ele? É de olhar pra ele e falar, poxa, é ele que eu quero que seja construir uma família com ele. Sorrisinho dele de canto. A certeza do amor. O que Qual que acontece? foi o Esse chocolate fator aqui, principal? Ou foi só a beleza física do homem? Marrom Não, bombom, não. marrom bombom. Então, antes do Matheus, eu tinha um namorado. Uhum. E esse namorado, ele era muito passivo. Era Bonito, uma pessoa... viu? Era bonito. Era uma pessoa muito tranquilona, muito assim. Aí minha mãe falava, olha, você continuar com esse menino aí, não sei não. Ele é muito passivo. E graças a Deus, obrigado, mãe. Se você tá assistindo, muito obrigada. Porque minha mãe me deu um conselho. E ela falou, olha, se você quiser ter um casamento passivo, um casamento que você vai ter que ser o homem e a mulher, vamos dizer assim, Uhum. Sim. continua. Aí eu falei, o quê? Rapidinho eu terminei. E aí eu já era amiga do Matheus, só que a gente começou a se olhar com outros olhos. E eu via, o que mais me chamou a atenção dele, na verdade, foi justamente as brincadeiras, o jeito que ele é, sabe, brincalhão, assim, Jeito chama leve, atenção, né? leve. E o caráter dele também, eu conheci ele antes, né, de quem conhece ele hoje. Então, acho que foi exatamente isso. Os princípios também bateram muito. Uhum. As ideias e os objetivos, igual a gente falou, desde quando a gente começou a namorar, a gente tinha um objetivo. Então, a gente juntava tudo, ele falou, né, do salário, eu lembro até hoje, eu trabalhava, eu estudava, e eu lembro, né, hoje em dia, a nova geração, que hoje em dia tem Uber, é muito fácil, Sim. né? Mas a nossa época não tinha Uber, não tinha nem WhatsApp quando a gente começou a namorar. Busão. Era o busão, exatamente. E aí eu trabalhava, ele às vezes vinha, né, às vezes estava com férias, algum sei, Feriado, prolongado. e aí ele me levava para trabalhar de ônibus. Dava A gente eu descia no ponto, ele continuava no ônibus pra ir pra estação e pagar uma passagem só. estação Barreiro. Então, assim, a gente já passou tanta coisa junto que Tanto hoje em dia pra nós é perrengue, né? muito normal. Então, assim, a gente construiu isso. Eu acho que isso Tipo, foi vocês uma conheceram construção. os dois lados, né? Isso. Vocês Exatamente. sabem, E assim, juntos. na pele o que é estar do outro lado, né? Então a gente foi construindo, foi uma construção. Lá de baixo, a gente foi construindo pedrinha por pedrinha. Olha, realmente isso que a gente quer. É difícil ficar à distância? É difícil, mas vamos construir. Até que, depois do Palmeiras, né, você foi pro México. E aí ele ficou lá 6 meses. A situação melhorou, eu falei, vamos casar. Vem. E aí eu lembro que ele tava no México, só que já foi um período de 6 meses, né? Então não era mais 2 em 2 meses, foram 6 meses. No semestre. Eu lembro que você foi em julho, agosto, em dezembro do mesmo ano, 2015. Nós noivamos, e aí em maio de 2016 nós casamos. Foi Olha assim, só. foi rápido. Aí Aí você tinham caiu no quantos anos golpe. nessa época? Eu tinha 20. E eu 20 casei com 21. 20, A 21. gente casou cedo, porque aí Você eu... tava no México. É, Foi e também. aí entra naquela questão que você estava falando, porque para muitas pessoas, eles olham a esposa de jogador de futebol como sendo a mulher troféu, ou a que tá ali só pelo luxo, pela exato, pelo fama, interesse. pelo interesse, né? Que só quer o bem bom e etc, mas não sabe qual é a história daquele relacionamento, daquela família, daquele casal, e não só nesse período do antes, né? Vamos dizer assim, que porque esse é um tipo de problema, mas nós temos vários outros tipos de problema também, né? Que é a questão ali enfim, nós vamos chegar lá. Vamos Mas chegar lá. assim, começa desde o período de quando vocês se conheceram, de situações financeiras, de perrengue, de escassez mesmo, né? De incerteza do futuro, porque ainda tinha essa questão, né? De será que vai dar certo? Será que vai fechar um bom contrato? Será que vai chegar num bom salário? Será que, né? Da incerteza. Exatamente. E depois dos outros problemas que acontecem até quando o
o jogador já está estruturado financeiramente, econômico, os problemas não param, né, gente? Só muda de endereço. É engraçado que até hoje eu comento com algumas amigas minhas, né? Algumas amigas minhas aí que também são esposas de jogadores do meio, né? Que não foi algo planejado. Na minha cabeça, eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu fazia engenharia civil. Hoje um dia não tem nada a ver com o que eu vivo, né? Eu acho que eu nem me Não se vejo enxerga muito, nisso, né? E assim, eu imaginava, ele estava em São Paulo na época, no Palmeiras, que foi o maior período, né? E na minha cabeça, eu ia mudar para São Paulo, ia trabalhar, ia estudar lá e vida que segue. Eu não imaginei como que seria a vida de uma esposa. As mudanças, mudança de país, né, que nós casamos, aí fomos pro México, enfim, e lá foi uma nova cultura, uma nova vida, uma nova língua, tudo, os desafios que a gente ia enfrentar, porque as pessoas olham o lado bom, realmente, tem um lado muito bom, um lado glamuroso da fama, financeiro, do financeiro, às vezes o acesso, né, a certas coisas, só que as pessoas esquecem dos bastidores. É legal que a Rebeca, né, igual eu falei, ela acompanha muito, porque como ela treina muitas esposas, ela sabe o que a gente passa, né, nos bastidores, então, e a gente foi vivendo e a gente acabava, às vezes, abrindo mão de algo nosso, pessoal, para viver uma outra vida, que depois a gente já sabe que é uma boa vida também, que é cuidar da família, na verdade, as esposas, né, elas têm um papel fundamental, que elas são como backstage. Então, para o atleta estar lá bem, fisicamente, mentalmente, para estar entregando bem lá durante o campo, a família tem que estar bem cuidada, a casa tem que estar bem cuidada. Então, a gente acaba, eu falo que nós somos um time, né? Eu falo que eu vivo isso também. Um papel muito grande. E eu falo que, assim, é em todas as questões, né? Até, por exemplo, às vezes o jogador vai mudar de time. A esposa tá lá olhando já a casa, olhando já a escola da criança, olhando a rotina, como é que vai ser, já administrando coisas. Às vezes, enquanto eles estão viajando a trabalho, né? Surge algum problema, de imediato, vocês têm que ali assumir a responsabilidade para resolver algumas coisas. Então, é literalmente um time, né? Assim, E tem que ser, né? E aí, depois, essa situação, vocês foram pro México, casaram lá, e aí depois voltou pro Brasil, né? Quer que eu conto? Nós casamos aqui. Casaram. E nós fomos foram pra pro lá. México. Pode contar. Eu fiquei lá 11 meses, né, no México. Aí Antes voltei da gente casar. nas férias pra gente casar, casamos em BH. Aí ela já voltou comigo. Aí já voltou. E aí começamos a nossa vida realmente de casados. E o interessante é que o bom da gente ter casado e ido pra fora do país, só nós dois, por quê? Hoje, por exemplo, nós somos muito parceiros. Mas por quê? Quando a gente casou, a gente não tava perto de pai e de mãe. Então, por exemplo, qualquer briga, era nós dois em outro país. Tinha que resolver. Tinha que resolver. Aí que vem o crescimento, o amadurecimento. Porque lá ela tinha não tinha pra onde correr. Verdade. Então, assim, qualquer briguinha, coisa de maturidade, tinha que resolver. E isso aí foi passo a passo, foi fortalecendo nosso casamento, foi fortalecendo. Então, a gente ficou lá 3 anos e pouco no México, depois voltou pro Brasil. Então, quando a gente volta pra cá, depois de 3 anos juntos, já só nós dois ali, volta muito mais forte, então mais parceiro. Já sabendo tudo, Já sabendo, e tal, cuidar com isso, aquilo. Então eu acho que foi muito assim, de Deus esse casamento e a gente morar fora, porque ali realmente a gente fez a base do nosso casamento. Sim. Aí do México vocês voltaram pro Brasil, aí você foi pra onde? Aí voltamos pra Recife, pro Esporte Recife. Esporte de Recife. Voltamos pra lá. Aí fomos muito felizes lá, foi bom. O esporte é um time que tá no nosso coração. Legal, bacana. Juliana, todo final de semana queria pôr de galinha. Vida ruim. Nada ruim. Tem como me defender. Eu recebia muita visita lá. É. Então, o pessoal de Minas não tem mar, gente. É Eu queria verdade. praia. Então, todo fim de semana eu tinha visita. Então, todo fim de semana eu ia pra levar as visitas. E eu, claro, que eu aproveitava, né? Tinha essa Útil, responsabilidade. agradável. Aí foi pro esporte? Nós demos uma rodadinha boa do esporte, nós fomos pro Fluminense, Rio de Janeiro. Aí o Fluminense foi uma passagem um pouco curta, aí o Ceará entrou, nos comprou, fomos pro Ceará, aí moramos em Fortaleza, que é outra praia maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Muito feliz também no Ceará. Nossa, pegar esporte, Fluminense, Ceará, é tudo praia. É. Acho que a Juliana nasceu pra viver na praia. Na praia, Ó Deus. Porque aí no Ceará ficamos 2 anos, aí nós fomos comprados pelo Cerro Porteño, Paraguai. Aí como a gente já tinha o espanhol, foi bom, porque foi mais fácil pra morar no Paraguai. Facilitou as coisas. Tá aqui do lado. Uhum. E aí o Cerro Porteño é onde que eu falo que marcou nossa vida, né? Isso. Que foi a nossa questão Nosso do maior doping. crescimento. Eu ia, Eu eu ia entrar nesse detalhe, Uhum. entrar já fazendo uma ponte, porque eu vi no seu Instagram
uma frase de um escritor que parece que você gosta muito, onde ele cita uma frase sobre a dificuldade. Qual que é essa frase? Porque tem várias, né, no meu Instagram. Acho que é uma das últimas lá que você... Será que é a do postou. DOP? Deixa eu ver aqui qual que Enquanto você ela olha mesmo. isso aí, eu ia até comentar uma coisa aqui que eu reparei, que eu achei muito legal, assim, de vocês, é que a fala do Matheus, ele é o tempo todo nós, sabe? Verdade. Nós fomos comprados por tal time, nós fomos emprestados, nós passamos tal período. E eu acho que essa questão da fala é uma questão que demonstra muito o relacionamento de vocês. Porque às vezes a gente tenta falar assim, sobre a parceria, sobre o casamento, sobre tudo, mas é nos mínimos detalhes que a gente mostra realmente aquilo que a gente está falando, né? Justamente. E isso é tão natural que até na questão da fala é uma fala tipo nós. Nós fomos comprados, nós passamos o período, nós amadurecemos. Então, acho que isso retrata muito essa questão que a gente está falando da parceria de vocês, né? Isso é algo muito bacana, muito legal. Ah, legal. Isso aí é no União. Deixa eu só, pra não perder o raciocínio aqui. Uhum. Eu acho que pode ser essa aqui do Nelson Mandela, que fala, não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou. Sim. Isso aí daqui a pouco a gente entra na história, que aí eu consigo fazer Engajar, o paralelo com a né? frase. Verdade. Aí conta mentira. Que mentira. Não é mentira, sobre essa questão de vocês, do Da nós. É bem parceria. assim mesmo, a parceria de vocês? É bem assim, Que tudo, legal. graças a Deus, assim. Isso eu falo que tem a ver com os nossos fundamentos, desde o início. Sempre foi assim. Um princípio nosso, não mentir um pro outro. Mesmo que doa, fale a verdade. Mesmo que doa, mesmo que, ai meu Deus, eu fiz isso, vou ter que contar, conte. Porque não tem nada, né, melhor do que a verdade. Mesmo que você... todo mundo tá propenso, né, propenso a errar. Todos nós podemos errar. Mas eu acho que a verdade, ela... Minha mãe falava, né, que quem fala a verdade não merece castigo. Então, a gente tem isso como embasamento. E a gente tem isso também, o princípio de união. Igual ele falou, né, não existia meu salário, o salário dele. A gente se juntava ali, quando um tava apertado, a gente dividia sorvete, um pagava a conta do outro ali. Então, desde o princípio foi isso. E até hoje, né, quando às vezes você recebe alguma proposta, pra ir pro Paraguai, o que você acha? Sempre me perguntando. Ele nunca, graças a Deus, né, ele nunca tomou uma atitude, uma decisão sem me perguntar. E é lógico que eu vou apoiar, né, às vezes, por mais dificuldade, que eu me sinta, né, assim, nossa, meu Deus, um outro país, uma outra cidade, mas eu sei que, se eu sei que vai ser bom pra carreira dele, se eu sei que vai ser bom pra nós, em geral, eu falo, vambora. Vai, eu faço as malas aqui, eu pego a Antonella e nós estamos indo atrás. Deixa eu entrar nisso aí, pra mim não perder o raciocínio, porque senão depois passa eu acabo esquecendo. Pode E depois eu falar. fico bravo em casa, que eu tipo, não, eu tinha que ter falado isso, entendeu? Por exemplo, assim, claro que muitas pessoas vão nos escutar aqui, algumas não são convertidas, não conhecem a Cristo, não conhecem a Jesus, mas nós temos a nossa fé fundada em Jesus Cristo, então acho que é válido falar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada ela nos fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, ela destrói. Então o que acontece? Eu e Juliano, nosso casamento, eu falo que ele é um casamento um pouco diferente, porque eu tenho muitos companheiros que são jogadores de futebol. Isso aqui vale agora pros jogadores e pros homens, é um conselho. O que acontece? Quando você tem uma mulher parceira igual eu tenho, a Juliana, então assim, e sábia, né? Porque, por exemplo, eu tenho a tranquilidade hoje, por exemplo, de estar numa concentração, então vamos supor, acontece qualquer BO, eu sei que ela vai desenrolar, mano, eu posso estar concentrado no meu jogo, até questões simples, por exemplo, os meus amigos, por exemplo, já sabem, dia de jogo, ingresso, eles já mandam mensagem pra ela, filho, pega um portão tal, ela já desenrola tudo. Por exemplo, precisa pagar uma conta de última hora. Ela desenrola. Então eu tenho a cabeça 100% focada no jogo. E tem muitos companheiros meus que não. Por quê? Às vezes a esposa não tá sendo sábia. Então o cara fica sobrecarregado. Quando você viu, o cara tá desesperado no telefone. Não resolveu isso, e perde o foco do jogo, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Em relação a dinheiro, eu acho que é válido falar também o quê? Por exemplo, o que a gente falou, é meu, não, é nosso. Por quê? É um casamento. A palavra fala que quando você casa, torna uma só carne. É uma só carne, é eu e ela e acabou. Então, assim, muitas das vezes também, igual ela falou, ela cursava engenharia. Quando cheguei do médico, falei, amor, a situação deu uma melhorada aí, nós vamos casar. Você abre mão do seu sonho, do seu estudo pra gente viver essa vida? Ela falou, não, eu abro, vamos embora. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não posso chegar e simplesmente, o salário é meu porque hoje eu trabalho. Não, é nosso, filho. Ela tem lá o cartão, ela gasta. Como ela é sábia, eu sei que, tipo assim, tá protegido, filho, sobre investimento, a gente conversa muito. Então, assim,
Porque acontece muito a questão do machismo também, de muito homem, tipo assim, não, eu boto dinheiro em casa, então você cala a boca aí e é Eu que assim. mando. E isso no futebol é real. Sim. Isso é muito real, de tipo assim, Você vê muito isso, Matheus? eu vejo, muito. já aconselhei amigos meus, falou, olha, pensa nisso aqui, e você mostra a luz da palavra, Uhum. mostra a luz da palavra. Por quê? Porque imagina como que ela vai se sentir se, tipo assim, puxa vida, eu larguei a faculdade, eu larguei o meu sonho, e agora eu não posso, eu tenho que ficar pedindo tudo. Não, ela tem que ter ela tem o dinheiro dela por mês que é pra ela gastar com o que ela quiser. Se ela, eu vou sair com as amigas, não quero nem satisfação, amor, o dinheiro é seu, é a sua liberdade, e ela tá aqui, e ela pode falar, porque senão acho que eu tô inventando, né? Não é verdade. Faz sentido, né? Faz sentido. E o que é uma mulher sábia pra você, Matheus? Ó, uma mulher sábia, eu acho que quando a gente pega a luz da palavra, que eu sempre vou usar a palavra, eu acho que, primeiro, é aquela que tá com o cara em todas as situações. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos chegar à situação que eu passei na minha vida, que eu acho que foi a pior até hoje, foi uma tragédia. Ela tava lá do lado e fala, não, se der merda, deu merda, tamo junto. Eu acho que isso é um pouco de sabedoria, por quê? Porque é muito fácil, não, tá dando errado agora, eu vou sair, O lado entendeu? baixo, né? E a sabedoria também de cuidar do lar, por exemplo, nossa filha Antonella. Tenho tranquilidade que ela tá indo pro bom caminho, educação. Quando eu tô fora, eu sei que ela tá bem cuidada. Eu sei que quando eu tô fora, ela me respeita. Eu posso estar numa concentração, por exemplo, viajando. Eu sei que se vai receber Tem a alguém e tal, tranquilidade. ela Isso tem te o dá paz e o discernimento. bem-estar pra jogar, fazer seu papel dentro de Exatamente. campo. Eu acho que a sabedoria tá aí também, uma mulher sábia. São vários fatores que tornam uma mulher sábia. Mas isso daqui é sabedoria Oh, pura. meu Deus, eu vou E chorar. a, e a questão do. A responsabilidade agora é em cima de mim. Ai, meu Deus. E a questão do embasamento bíblico é o que faz total diferença para esses quesitos na relação de vocês, né? Vocês dois já eram convertidos quando vocês se conheceram, então talvez isso só agregou no relacionamento de vocês, né? Uhum. Na verdade, assim, eu costumo dizer que até 3, 4 anos atrás a gente vivia uma religiosidade. A gente tem pais cristãos, mas assim, a gente viu que a gente vivia um pouco de religiosidade. Depois que a gente começou mesmo a conhecer o Jesus da Bíblia. Que É aquele período que a gente conhece de ouvir falar e depois que a gente Exatamente. conhece Verdade. Quando você vai vir, quando você pega a Bíblia e fala, não, eu vou ler. Jesus É muito era mais que simples. religião, né? É muito simples, não tem fórmula Firula, mágica. né? É simples, o evangelho de Jesus é simples. Ele vê. Então, assim, aí quando você pega, que cai as escamas dos seus olhos, aí você fala, e tem uau, esse é isso. relacionamento com Deus, né? Porque conhecer Exato. é Exato. vago, né? Porque o que acontece? Antes, até em questão de traição, essas coisas, antes de você pensar em outra pessoa, você tem uma aliança com Deus, velho. Então você fala, puxa vida, se eu fizer isso, primeiro eu tô desobedecendo a Deus. Sim. É aquela frase que você me falou hoje, a gente vindo no carro, né? Muitos chamam Deus de pai, mas poucos querem obedecer ele como filho. Pai, mas e aí, tá obedecendo como filho? Então isso é real. E a base do Forte isso, relacionamento... hein? Verdade. De quem que é essa frase? Você inventou? Acho que é do Ah, Billy fala que é Graham. sua. Que é Acho que é do Billy Graham. Tem que Bota lá. respeitar. hein? Billy Graham, pô. Billy Graham. O que mudou na vida de vocês quando vocês, como você mesmo disse, né? Saiu um pouco desse quesito da religiosidade e foram viver mesmo essa questão da experiência com Deus? Quer falar? Pode falar. Eu falo? Eu acho que tudo. Por quê? Porque você começa a ver que não é simplesmente, pode isso, pode aquilo, não. É relacionamento. Eu dou esse exemplo muitas das vezes, por exemplo, a minha filha hoje. Ela tá com 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu não consigo imaginar um dia sem ela falar comigo. Bom dia, Verdade. papai. Papai, vem cá. E às vezes a gente passa uma semana, 10 dias sem fazer uma oração. Véio. Aí eu falo, puxa vida, quão religioso eu era. Porque às vezes eu falo assim, Deus, tô aqui abrindo o versículo aqui, Deus, obrigado. Aquele religiosismo, mas não. Deus, desde o princípio, se a gente pega Gênesis, ele queria relacionar, ele queria relacionamento. Porque, por exemplo, Adão, quando ele erra, Deus não fala pra ele, Adão, o que você fez? A gente pega lá, a gente fala, Adão, cadê você? Deus, ele pergunta, Adão, cadê você? Ele não tá perguntando nada. Deus já sabia o que Adão tinha feito. Mas ele não fala, Adão, o que você fez? Ele fala, não, Adão, cadê você? Por quê? Isso aí mostra que é um Deus de relacionamento. Minha filha, quando ela erra comigo, às vezes eu fico bravo e tal. Filha, tá perdoado, vem cá. Cadê você, filho? Vem cá, vem ficar com o papai. Então isso é muito forte porque é um Deus de relacionamento. Então quando a gente cai as escamas, raio religioso, você fala, puxa vida, ele só quer relacionar. É diário, aquela coisa diária, oh Deus, obrigado, aquela oração, você lê, aprender mais dele. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Caramba, legal isso aí, hein? Muito forte, né? Muito Legal. forte. Quando a gente faz esse paralelo, né, com o mundo
espiritual com a realidade, a gente percebe tão falho a gente Exato. é com relação a esse sentimento, né? Às vezes a gente só quer o vem a nós, né? Com Deus. Exatamente. Só pedir, mas esse relacionamento que é bom mesmo, nada, né? Só voltando aqui um gancho, e a Antonella veio quando nesse período? Aí foi a pro casamento filhota. do México, Antonella veio na pandemia. Antonella veio na Pandemia. pandemia. já foi no auge lá do ponto que a gente vai chegar? Fortaleza. Ou Não, veio ela antes? não, a gente tava no Ceará. Ah, tá. Tava Em no Ceará. Fortaleza. Em Ela casa, veio né? em 2020. É, em Tudo casa. parado. Não, até que tava em competição ainda. Ela nasceu, quando ela nasceu, tava começando o pico da pandemia. Ah, tá. Mas foi. Foi final de março, Final de começou, ela março. nasceu em abril, e aí você ficou uns 4, 5 meses em casa. E aí na Que pandemia aí que ela. acompanhou. O Matheus que deu o primeiro banho nela. É. É mesmo. Paizão. Agora, É. já que ele ficou me enaltecendo aqui, né? Então, Tem que Vou dar as enaltecer honras, vou também. dar as Agora, né? honras. Enaltecer também. Porque ele é um paizão. Ele deu o primeiro banho, cuida dela. Eu tenho, assim, tranquilidade. de Desculpa sair te e cortar, ficar. mas a pergunta que eu fiz pra ele agora eu vou fazer pra você. O que é, então, um homem sábio, então? Meu Deus. É assim, eu falo, não é puxando o saco, Eu né? apaixono. Não posso ficar fazendo muita propaganda, não, gente. Não posso. Igual a Jorge Mas Mateus. eu falo assim, o Matheus, ele é um homem íntegro. Quem conhece sabe, ele é muito brincalhão, ele é palhacento o tempo inteiro. Mas quem conhece, ele sabe o coração dele. O que mais me chama a atenção é o bom coração dele, de Legal. ajudar as pessoas, de estar ali sempre para ajudar, aconselhar. Um homem sábio, né, que sabe dar honra também à esposa. Uhum. Porque é muito fácil você ser submissa a um homem que te trata bem, a um homem que te honra, a um homem que te ajuda, que te apoia. É difícil você ser submissa a um homem, sabe, machista, um homem que te agride, que não te respeita. É muito complicado. Sim. Então eu falo assim, é muito fácil pra mim ser uma ajudadora idônea. É muito fácil pra mim conseguir ser uma mulher, como ele disse, né? Não sou eu não estou me gabando, ser uma mulher sábia. Porque ele me dá esse fundamento, ele Sim. me ajuda, Ele faz a parte dele. ele né? me apoia em tudo. Hoje, né, eu tava comentando aqui nos bastidores que eu fui fazer uma aula hoje de circo. Uma aula no Eu vi. no De tecido, acrobacia, de né? acrobacia. Tudo que eu falo que eu quero fazer, ele me apoia. Tudo. Se eu falar com ele, eu quero fazer um futevôlei, ele me apoia. Eu quero fazer uma faculdade, ele me apoia. Quero tudo. A Então, parceria mesmo. é a parceria. E ele É sempre ele me um tentando incentiva. extrair o melhor do outro, né? Exatamente. Então, assim, é isso pra mim. Muito Ele em legal. pessoa, Que assim. legal. Vamos chegar no assunto, gente, que eu tô ansiosa pra chegar nesse assunto. Você também aí. quer falar desse assunto? Tô Ai, Eu meu nervosa. posso só Deus. fazer uma pergunta antes, que aí você Ah. entra nessa. É porque a gente vai falar de um assunto até um pouco polêmico, né, Matheus? Fazer essa pergunta pra ele. Mas antes disso, eu só queria saber aonde foi que as coisas mudou pra vocês, melhorou, né? Porque você teve o início da carreira como quase Financeiramente? todo jogo. De estar num clube já instalado, as coisas funcionando. Foi lá no No México? México? Ou já aqui no o Brasil? que acontece? Eu tava jogando no Palmeiras, Copa São Paulo Sub-20, essa Copa que tem todo ano em janeiro, e ali eu recebo uma oferta do México boa. O salário foi 5, 6 vezes mais. E assim, ali, o primeiro ano no México, a coisa já começa a mudar um pouco. Aí no segundo mesmo, que aí eu pego um time maior, começa a ter mais projeção, aí a coisa começa a andar, depois vem pro Brasil. Dá uma estagnada, porque a gente fica um tempo sem receber, problemas de clubes que atrasava salário, mas ali a gente já tava carimbado, já jogador de Série A, e aí foi embora. Mas foi ali, segundo ano de México, que o negócio já começou. Aí já era jogador, cara, esquece. Aí já, Passe alto, pessoal, aí passe já alto. começou a melhorar, graças a Deus, Muito legal. Aí, quando foi o momento mais difícil da sua carreira? Outubro de 2021. Foi 12 de outubro de 2021. 12 de outubro de 2021. O que aconteceu? Depois tem até no meu Instagram um vídeo explicando um pouco, mas o que acontece? Vamos lá, atleta de futebol profissional. Eu, pelo fato de ser um cara muito profissional, o que acontece? Então, por exemplo, às vezes a gente joga quarta e domingo, certo? Então você tem que... Aqui a gente tá com uma formada... Preparadora física. Preparadora física, ela vai saber falar melhor. Então, por exemplo, quarta e domingo, você precisa recuperar. Então eu tomava uma suplementação, por exemplo, para ajudar na recuperação, para poder evitar lesão, porque às vezes você achar tudo isso na comida, você tem que comer muita quantidade, fala aí, para não catabolizar Sim, e tal. Verdade. Então, Ainda mais em alto nível, assim. eu tava tomando uma suplementação manipulada para poder ajudar. Só que o que acontece? No futebol, nós temos os exames antidopes, porque tem que ser um esporte limpo, certo? Uhum. Então, até para resumir um pouco, eu Vou dando os detalhes depois. juntamente com um médico, um profissional capacitado,
fizemos os pedidos da Receita e tal, e tudo de acordo com a legislação da UADA, que é a legislação antidopagem do futebol. Tudo que é Beleza. lícito, tudo Tudo que é permitido. permitido, tá lá, a gente viu a lista, ok, isso aqui pode, isso aqui não pode e tal. Só pra entrar e detalhar um pouquinho pra galera que é meio de fora, assim, Uhum. é porque tem muitas coisas que eles não podem ingerir, assim. Eles Exato. têm que tomar cuidado com vários tipos de medicação. Às vezes eles estão gripados, com uma dor de cabeça, Até uma um Benegripe. Benegripe hoje, 72 horas do jogo, você testa positivo no doping. Você testa positivo, que é um teste Isso. pela urina, né? Pela que é feito logo urina, após isso. o jogo, né? Um shampoo, É dependendo pra selecionado. crescer cabelo, pode cair nessa corrente sanguínea e você E é- testar positivo do doping. Sim, e é sorteio, né? Não É fica sorteio. sabendo quem vai ser, faz o sorteio. Então, no dia final do jogo, vamos pegar aqui o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, vamos lá, as duas equipes, são dois jogadores de cada equipe, é sorteado pelo sistema de dopagem, e você tem que, assim que acaba o jogo, você já não pode, se você for sorteado, você já não pode ir no vestiário, já vem 2 seguranças aqui, antidopagem, ó, Ficam vamos. esperando vamos ao banheiro. até a hora de fazer, fica 3 na horas cola lá, mas ali, tem né? que esperar. Então, você vai para um vestiário ali no estádio que é designado para isso. Então, vamos supor, se eu não tiver com vontade de urinar, aí ali você tem Gatorade de água. Se eu ficar até 7 horas da manhã, por exemplo, eles ficam ali até você urinar. E lá tem frasco A, frasco B, você tem que urinar, faz o teste. Aí essa urina ela é mandada para os laboratórios na Espanha e Estados Unidos, que controla esse sistema para ter um futebol limpo, um esporte limpo. O que acontece? Eu com a minha suplementação manipulada, tudo prescrito pelo médico, mandei manipular lá A e B e C, por exemplo. Mandei manipular. Chegou lá no Campeonato Paraguai, tava jogando Campeonato Paraguai, eu fui o melhor da partida nesse jogo, testei positivo, fui pro exame antidoping como normal, pra nós é muito normal. Por exemplo, no Foi ano, em agosto. em agosto, no ano, por exemplo, você faz tipo assim, 20 exames antidoping, 30, depende muito. Fui lá como normal e depois de 30 dias, chega a notificação no e-mail Nossa. pro clube, pra mim. Então eu lembro desse dia 12 de outubro que eu chego no clube, me chama o treinador, me chama o médico do clube e fala assim, olha, Matheus, você não vai poder treinar hoje porque você testou positivo pro doping. E agora você tem que ver com seu advogado, com seu empresário, porque agora você não pode nem ficar no clube. Caramba. Então pensa comigo, eu tava jogando Campeonato Paraguai e a Libertadores na época. Você tá num dos melhores campeonatos que é a Libertadores da América do Sul. Você vai do céu ao inferno muito rápido. Aí você fala assim, puxa vida. Porque até no Brasil, por exemplo, quando você vê uma matéria doping, a primeira coisa que pensa, droga, cocaína, maconha, a primeira coisa que vê a matéria, pô, esse cara é drogado. Sim. Então agora você imagina no dia 2 de outubro, quando eu recebo a notícia, que começa a sair as notícias, então você começa a ver coisa na rede social e fala, puxa, drogado, maconheiro, Filho do Maradona. filho do Maradona. Hoje, Nossa. graças a Deus, eu já superei. Hoje, pra mim, falar disso, eu até zoo, é tranquilo. Só que quando você tá no olho do furacão, Vivendo. eu vou falar pra você. Aí eu lembro da caminhada até pra me chegar no vestiário, eu falei, puxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Só que ali foi onde eu conheci de verdade a graça de Deus. Ali eu vi o amor de Deus pela minha vida. E ali eu fui processado, porque hoje eu posso falar que eu tô preparado pra qualquer desafio. Porque aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Então, só pra terminar essa questão do processo, então eu urinei e tal, chegou o teste positivo. Aí eu lembro que eu falei, moço, eu até mandei Mandou uma mensagem, né? Só hora. Moço, só hora. Aí ela achou que eu tinha até lesionado. Eu falei, moço, só hora, tal. Aí tal, conversei com os médicos, tal. Aí num dia você tá jogando, no outro você não pode entrar no estádio, você tem que falar com o advogado, ele te trata assim, igual um bandido. Até que você prova o contrário, eu fiquei 11 meses sem poder atuar. Foram 11 meses afastado, o clube pausa o seu contrato, eles não são obrigados a te pagar, porque até então você tava tirando vantagem no campo. E aí, a farmácia responsável por isso, a gente já tá com os advogados, a gente tá buscando de Deus se nós vamos processar, se não vamos, o que nós vamos fazer, mas já estamos tomando as providências. Então, assim, o erro veio de dentro da farmácia, houve uma contaminação. O que aconteceu? Mandamos manipular A e B. Chegou no dia lá, eu tomando meu suplemento normal, jogando, tinha A, B e C. Tava contaminado com 0,8 nanograma de ostarina, que é um SARM hoje anabólico. Só que as máquinas antidopagem, ela é muito precisa. 0,8 você coloca nanograma, você não consegue nem ver. Você não consegue nem ver. É menos que 1 grama. Mas 2 ou 3 cápsulas eu acho que estavam contaminadas. E aí, você prejudica uma carreira. Você prejudica, puxa vida, porque foram 11 meses que assim, foi difícil. Ou seja, Poderiam 11 ser- meses sem receber, Sem 11 meses sem receber, jogar, sem jogar. e ainda Nem tendo que correr treinando atrás. separado. E treinando. Aí eu vim pra Belo Horizonte, nós somos daqui.
E aí, treinando com o preparador físico meu pessoal. Mas assim, competir, você não podia competir, você não E pode. correndo atrás ainda pra comprovar que não tinha sido. E gastando o que eles dinheiro achavam. por fora, porque ser advogado, eu peguei assim, abaixo de Deus, eu peguei o melhor advogado do Brasil. Ele é especialista em doping, que é o Dr. Bichara do Rio de Janeiro, Bichara Mota, que foi muito profissional. Agradeço Sim. também a Deus que colocou os melhores na minha vida, porque teve uma jogadora de vôlei que ela caiu com a mesma substância que a minha, mas ela não conseguiu comprovar. Houve falha do advogado dela no tribunal, ela pegou 4 anos. Nossa. 4 Foram 11 anos. meses que poderiam ter sido 4 4 anos. anos. 4 E anos. como a gente conseguiu comprovar a contaminação, nós pegamos 11 meses. Mas pro tribunal, o jogador ele é sempre um negligente. Sabe o que eles falaram pra mim na audiência? Eles falaram, olha, você tinha que ter pesquisado 50 farmácias, você tinha que ver qual que era a melhor. Só que você já tá com um médico profissional. Como é que você vai O médico visitar... que indicou a farmácia. E é vai uma visitar- farmácia aqui de BH. E a farmácia de VH. Renomada. Sim. Muitos jogadores até estavam com ela, depois que ficou sabendo, saíram. Então, assim, houve um E é erro lá algo que a dentro. gente nem pensa que pode acontecer, né? Tipo, o Exato. médico te passa uma prescrição, você confia no médico, Exato. ele indica a farmácia, você Uhum. vai Só lá que e... agora já até um ponto. O cientista, né, que a gente contratou também Aí teve um cientista no caso. para ajudar, ele falou pra gente que pode ser no ar a contaminação. Às vezes eles Ó. manipularam ali algo com E o o Starine, vento, bateu um vento, levou 0,0 ou mesmo a grama. luva. Se a farmacêutica não trocou a luva, pode ter trocou. E contaminado. manipulou junto, contaminou. Só um detalhe, né? Isso foi em agosto. E eu lembro porque que em agosto o Matheus fez o exame. Em agosto ele fez um exame e não deu nada. E Ah, eu no lembro que clássico. eu vim aqui pra BH, e aí, como é difícil, né? Porque tem que atravessar a fronteira, eu tava aqui em BH, e ele mandou manipular pra 6 meses os suplementos. E como eu já tava indo, eu levei a mala cheia de suplemento. E aí isso foi. Aí ele começou a tomar. Eu só cheguei num domingo, pós-jogo, e na segunda ele começou a tomar. Por que, que a gente, né, descobriu que era o suplemento e fazer? Como que é o processo para o pessoal já ia até perguntar entender? isso, como Para o pessoal descobriu? entender. E aí, em setembro, ele fez outro exame. Foi sorteio, ele foi sorteado de novo. E aí, nesse segundo exame que aconteceu, que acusou. Então, quando ele chegou em casa no dia 12 de outubro, que foi a notícia, né, que ele voltou para casa, que a gente sentou, a gente começou a pensar, o que pode Onde ser? pode estar a contaminação? Será que foi alguém que incriminou? Será que alguém colocou alguma coisa na sua comida? Será que foi num time? A gente começou a pensar várias possibilidades. Eu falei, só pode ser o suplemento, porque você fez um exame antidoping Sem em suplemento, agosto, quando eu não tava tinha tomando. nada. E depois você começou a tomar 20 dias. e apareceu. E aí, como foi o processo, né? Esses 11 meses, como que foi? Abril, né? Aí, beleza, ele já não podia jogar, nós íamos pro Brasil ficar próximo da família, já entramos com os advogados. E eu lembro que foi uma época muito difícil, igual ele falou, né? Das acusações, as pessoas, o time não apoiou, enfim, ele simplesmente falou, olha, cortou. Nessa mesma época, o time foi campeão, como se fosse campeão do Paraguai, né? Como se fosse campeão brasileiro. Brasileiro. É o Foi campeão campeão do Paraguai. Paraguai. Aham. E isso me doeu muito, porque o Matheus não pôde entrar no campo para receber medalha. E ele Exato. tinha participação. Eu tinha feito gol 2 rodadas Nossa. antes, 3 Então- rodadas antes, e eu não pude. Os caras falaram, não, você tá topado, você não pode. Ele não pôde entrar no campo para poder, porque se a federação, se eles vissem o Matheus no Podia campo, até agravar a pena e tal. ou no vestiário, Sim. não podia. Eu não podia Então, assistir jogo, pra você ter ideia. aí você pega a história aqui no início do podcast, um menino de 9 anos, que começou a treinar lá 9 anos, de criança, com 12 anos saiu, e aí a vida inteira dele é o futebol. Aí de repente, olha, a partir de amanhã, de hoje, você não entra mais no vestiário, você não pode pegar suas coisas, sua chuteira deixa aí. Abaixo de Deus tira o seu chão, tipo assim, puxa minha Ficou meio vida do futebol. depressivo? Então, teve 2, 3 dias que eu queria ficar, eu tava começando na depressão, que aí foi onde a Juliana ficou mais preocupada. Eu queria ficar mais no quarto escuro, eu queria não queria falar com ninguém celular, eu não queria mais perguntação e tal, família, amigo, eu falei, não, acabou. Aí a Juliana, Deus mandou, né, um psicólogo muito bom, que é o Cléo Holanda, nosso psicólogo hoje, que nós fazemos terapia, e assim, abaixo de Deus, a gente controlar as nossas emoções e cuidar da nossa saúde mental foi, assim, essencial. Porque eu não sei se eu voltaria a jogar bola. Porque a pressão... Hoje, por exemplo, eu sempre fui, assim, alegre. Mas quando a gente tava na situação, você fala assim, puxa... E outra coisa, não foi assim, no primeiro dia, falou assim, Matheus, você tá 12 meses suspenso. Não, foram 6 meses só pra eles aceitarem analisar o suplemento. Então, imagina 6 meses você falando assim, puxa vida. Eu acordar e falar, e hoje, o que vai acontecer? Aí o advogado falava, não, tem que esperar.
Aí depois de 7 meses eles falaram, ó, marcou o julgamento para daqui 2 meses. Aí ainda faltava, e eu já tava 6, 7 meses sem poder jogar, já tava E enviado. assistindo o jogo, e vendo o jogo, e vendo tudo Chegou o acontecer. momento que eu não queria mais ver futebol. Falei, não vou assistir mais que eu tô ficando muito triste. Só que esse tempo eu falo que foi onde Deus trabalhou na minha vida, que Deus apertou, que Deus falou. Aí eu falei, hoje, depois que já passou, Tudo passou. eu agradeço a Deus pelo DOP. Olha pra você como que é meio doido, porque esse DOP me forjou mais como homem, maturidade chegou mais ainda. Então, assim, tem coisas que a gente às vezes reclama, mas Deus, ele já viu o futuro. Então, assim, eu falo pra todo mundo, não, Deus, obrigado por isso, porque hoje eu tô preparado pra jogar em qualquer time, hoje eu tô preparado, eu tô com a cabeça mesmo, com as emoções bem controladas. E agora um detalhe que eu gostaria de falar pra vocês, por exemplo, hoje eu tenho 230 mil seguidores no meu Instagram, certo? Isso aqui é legal. 230 mil seguidores. Quando aconteceu o DOP, juntando pai, mãe, amigo, eu fiz questão de contar esses dias, 16 ligações e 10 mensagens. Então pega aí, a rede social hoje, ela é uma mentira. Ela é uma mentira, porque tá todo mundo ali com a vida perfeita. Puxa vida, status aqui, stories, isso, aquilo. Mas quando o pessoal tá ali, Quando o cala aperta. quando ficaram sabendo do DOP, as minhas visualizações, fazendo meus stories, aumentou tipo assim, 80%. O pessoal tudo querendo ver, mas o quê? A Só tragédia. notícia ruim, curiosidade. O né? pessoal vê notícia ruim. Agora, pra pegar o telefone e falar, puxa vida, Matheus, tô orando por você. Que eu posso te ajudar. Juntando pai, mãe, irmão, deu 16 pessoas. Que é esses que entram na minha casa hoje. É esses que hoje têm acesso ali à minha casa. Por quê? Uhum. Porque no momento bom, é muito legal. Vai ter 50 amigos. Ah, você tá bem. Ah, você é Rebeca. Pô, tá aqui, tá com dinheiro, vem cá. Tá bancando pra todo mundo. Agora, quando acontece uma situação que o pessoal fala, puxa vida, 11 meses, não pode jogar. Fih, sumiu todo mundo. Foi isso que você mais aprendeu com essa história, Matheus? Exatamente. Aí você Essa começa a lição falar. que você É uma pode coisa tirar. que meu pai fala desde antes. Ele fala: olha, valoriza quem te valoriza. E ali, eu vi isso no olho do furacão. Eu falei, Sentiu na pele. puxa vida. É poucos. Aí você começa a lembrar da vida, você fala assim, poucos amigos, é aquela coisa, é mais reservado. E aí você vê que a gente tá vivendo. Eu tô até preocupado com a minha filha, porque daqui 10 anos, 15 anos, como vai estar esse mundo? Porque hoje é uma geração que parece que, não sei, mas ela quer ver o mal. Ela quer tá ali na rede social, mas ela quer ver a coisa, ela quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Você tá falando um negócio que eu acho até interessante, eu vi essa semana, acho que foi até a Bela Falcone falando num podcast também, e ela falou assim, Jesus andava com uma multidão, e da multidão ele tinha 12, e dos 12 ele ainda foi traído por um. Então, eu acho que exemplifica muito do que a gente vive hoje em dia, né? Exato. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho tantos milhões, tantas pessoas me conhecem, tantas pessoas, né? Mas ali, quando a situação aperta, sobra poucos. Você vai É de contar na mão. Exatamente. Como é que foi pra você viver tudo isso do lado do Matheus? Então, eu sou a parte detalhista aqui. Assim, a gente fala, 11 meses e tudo mais, cortou o salário, e parece que foi assim, tranquilo, né? O que acontece? Se virassem pra gente em outubro e falassem, olha, vocês vão ficar 1 ano sem jogar, mas depois vocês vão voltar daqui a 1 ano, a gente ia sofrer, lógico. Mas a gente ia fazer o quê? Ia viajar, ia fazer alguma coisa, né? Ia planejar. Mas não, foi um dia após dia. Foi passo a passo. Eu tava falando, né? Primeiro analisaram lá a segunda amostra da urina, aí foi comprovando, isso demorava 1 mês. Pra responder o e-mail era 20 dias. Vamos Eu aceitar. imaginei assim, E beleza. tratando com descaso, né? Como se você tivesse certeza que você estava errado, né? E assim, o que aconteceu nesse processo? Era um processo demorado, muito, e o que eu pensei, né? É até interessante falar sobre doping, porque a gente não sabia o que era o doping até acontecer com a gente. A gente escutava falar, é um nadador, foi testado. Caiu no doping. Mas e aí? A gente nem ligava tanto, até que aconteceu com a gente. Então, eu imaginava, beleza, só pode ser o suplemento, né? Então, o que nós vamos fazer? Toma o suplemento, analisa o suplemento, libera a gente, 2 meses, vamos voltar. Na minha cabeça. E aí, 1 mês para poder abrir a amostra B da urina, aí para mandar o e-mail, aí o advogado, tudo aquela... Aí nós conseguimos mandar o suplemento para Espanha, né? E aí eles abriram, e eu lembro de uma cena assim,
que já tinha, não lembro exatamente quando foi, mas já tinha um bom tempo, que eu já não aguentava mais. Eu vendo, antes da gente conseguir, né, começar a fazer a terapia, enfim, eu vi o Matheus, assim, triste. A gente tava aqui em Minas, e aí ele via, né? Ele via os jogos, ele tem amigos que estavam no Atlético, no Cruzeiro, no América, então ele ia nos jogos, ele voltava e ficava arrasado. Ele sentava no sofá, né? porque ele queria estar lá. O futebol parece ter uma bola assim na veia, né? Não é sangue não, é o futebol que corre, é uma loucura. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu lembro exatamente de um dia eu tava sozinha em casa lavando vasilha, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite, eu chorava, eu falava, porque a gente tava esperando a resposta dos Se tava manipulados. contaminado ou não. Porque a nossa única esperança era isso, que só poderia ser o suplemento. E eu lembro nesse dia, eu ajoelhei, eu chorei, eu falei, Deus, eu entrego tudo, eu não aguento mais, o Senhor sabe do meu limite. E Deus falou, aguenta, filha. E aí, nesse dia, eu lembro exatamente, é um testemunho, nesse dia saiu o resultado da contaminação, e aí eu falei, nossa, glória a Deus, acabou. Tinha mas 7 não, meses ainda. Ainda tinha um processo. Caramba. Tinha um tempo. Enfim, e nesse processo eu lembro que eu não sei, é Deus mesmo, assim, que traz uma luz, que eu falei, meu Deus, a gente precisa de uma terapia, porque ele tá cuidando do físico, ele treinou bastante, né, a parte, assim, com o preparador físico, a gente tava cuidando do nosso espiritual, mas Só não tinha a Rebeca ainda na minha vida. Não tinha, tá vendo, gente? Tá Eu vendo? cheguei depois, Tá vendo? entendeu? Agora eu entro. Pois é. E eu falei, a gente precisa muito de cuidar das nossas emoções, o emocional. Eu lembro de um dia, o Matheus, ele é muito forte, ele não demonstra muita fragilidade. Mas eu lembro de um dia ele chorando no sofá. A gente chorou junto ali e falou, o que tá acontecendo? Porque a gente não tinha data, né? Pra terminar aquele pesadelo. E aí eu falei, calma, vai dar certo, vamos orar. E Deus foi direcionando, até que a gente começou a terapia. E foi, assim, um divisor de águas também na nossa vida, que a gente começou a tratar o corpo, a alma, o espírito, a mente. E aí foi muito bom. Então, assim, foi difícil, né? Respondendo a pergunta, não foi fácil. Mas a gente, mais uma vez, juntos, a gente conseguiu. Porque um ajudando o outro, impulsionando o outro ali, não deixando a peteca cair, com a expectativa em Deus que ia se resolver o problema. E quando se resolveu, foi a maior bênção. A gente nem Só pra acreditou. gente entender essa parte, qual é a punição exata? Tipo assim, você foi pego no doping. Aí o primeiro passo vai fazer o exame pra saber qual foi o tipo de substância que encontrou. Na verdade, só falar, tem vários tipos de doping. Por que eu vou falar isso? Porque nesse processo nós conhecemos pessoas, atletas, que também testaram positivo para doping. Inclusive, tinha um atleta que ele testou positivo com suco de graviola. Então, assim, o doping não é só substância de manipulados. Exato. Pode ser várias coisas. Pode ser um remédio, como ele falou, um Benegripe. Nós conhecemos mais atletas. Aí pra cada coisa é uma penalização diferente. Então, aí deixa eu entrar nessa parte. O que acontece? Por exemplo, o tribunal que julga a FIFA, eles olham o seguinte. Eles olham primeiro, grau de negligência. Então, por exemplo, o Matheus conseguiu comprovar a contaminação na farmácia. Então, a negligência dele já não foi alta, já foi média para baixo. Por quê? Porque ele dependia já de terceiro, não foi simplesmente ele ingerir. Mas no final, o atleta ele é negligente. Por quê? Não, já tem os alimentos, para que você vai tomar suplemento? Só que hoje no futebol, para você performar, você precisa de uma proteína boa, uma indústria boa, você precisa ir para poder recuperar. Agora, uma coisa que foi muito importante, um dos aprendizados, que realmente hoje a minha dieta ela é mais balanceada, eu encontro tudo, porque o suplemento é o quê? É extrair dos alimentos. Então hoje eu tenho mais atenção com a minha dieta, então até isso serviu. Agora um detalhe que eu queria puxar o gancho aqui, o que acontece? Quando a dificuldade, ela te direciona para o seu propósito. Por quê? Às vezes quando uma porta se fecha para você, você tem que às vezes trabalhar mais, se esforçar mais. Agora, quando todas as portas se fecham, como fechou para nós, ali aí você pode ficar tranquilo, que Deus fala, agora no impossível é onde eu ajo. Agora chegou a minha vez, fica tranquilo. Porque olha pra você ver, aí já contando o testemunho, eu fiquei 11 meses sem jogar, e aí eu voltei pro Cerro depois da punição, joguei 3 jogos. Então, o meu scout, número de jogos de 2022, eu tinha 3 jogos. Em um ano que tinha 60 jogos disponíveis, eu tinha 3. E aí, quando você entrega realmente para Deus, fala, Deus, realmente, agora você tá no controle. Eu lembro que, eu já te falei pra Juliana, a gente já sabe, o nosso sonho era jogar aqui em BH.
Era em BH. E às vezes eu fazendo gol em temporada, Libertadores, nunca deu oportunidade. Eu lembro que a gente tava de férias, República Dominicana, o empresário liga e fala, ó, o América Mineiro tá interessado. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu lembro que a gente agradecia a Deus, eu falei, é a porta de Deus. Porque quando tudo se fecha, pode ficar tranquilo, que Deus ele vai abrir outra porta. Então, às vezes, muitas pessoas, às vezes, que tá escutando a gente, talvez tá tudo fechado, você tá se vendo lá no fundo do poço. Mas olha um pouquinho pra nossa história, porque eu vi uma luz lá no fim do túnel. E Jesus falava, olha, continua, porque é só o começo. E aquilo que não te mata, te fortalece. Hoje, o doping, eu e a Juliana, nós saímos muito mais fortalecidos pro nosso propósito. A dificuldade, ela nos direcionou direto pro nosso propósito, porque a gente fala assim, Deus, qual que é meu propósito? O que eu tenho que fazer nessa terra? Deus fala, você quer saber mesmo? Então deixa eu mover os pauzinhos aqui. É assim, porque se não fosse o doping, hoje a gente não ia viver o que Deus tem pra gente. Então, assim, às vezes, não reclama muito não, sofra, mas aprenda no processo. O processo, né? O Matheus falou uma frase que o Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem, fala muito. Ele fala assim que quando uma porta se fecha pra você... Essa frase é dele. Tudo bem. Mas quando todas as portas estão se fechando, é Deus te tirando daquele momento ali, dificultando as coisas, aparentemente, para depois zona de expulsão. Melhorar as coisas pra vocês. Não é bem isso? E vocês falaram algumas coisas aí também, né, sobre esse momento difícil que vocês passaram. E você falou uma coisa muito interessante. Até a gente está recebendo, né, Rebeca, muito feedback positivo desse podcast, falando, poxa, sabe o que é o legal do podcast de vocês? É que igual que hoje a gente está recebendo um atleta, um jogador de futebol, a sua esposa, e a gente não está falando só da bola, a gente está falando de tudo que nos proporciona um bem-estar físico, emocional, espiritual. E você falou, poxa, o Matheus estava preocupando ali com o físico, treinando, mas eu comecei a ficar preocupado com outras áreas, que talvez seria o emocional, o espiritual. Porque e tudo caminha junto, né? Tudo caminha junto. Você não pode estar bem só fisicamente ou só mentalmente. Exato. Então, assim, isso que ajudou vocês a passar por esse momento difícil, tá bem em todas essas outras áreas? Com certeza. E eu falo que foi interessante porque eu procurei uma amiga minha pedindo indicação, né, de terapeuta, de psicólogo, ela me indicou. E aí ele fez a primeira consulta. E quando ele fez a primeira, ele falou... E eu nunca tinha tido, né, contato. Sim. E aí ele falou, você também precisa de fazer. Aí eu falei, ai meu Deus. E realmente, quando eu fiz, eu descobri muitas coisas, assim, que me ajudaram muito no nosso crescimento. Eu falo que, graças a Deus, o Matheus e a Juliana, de hoje... é muito, muito, muito melhor do que o Matheus e a Juliana de 3 anos atrás. E de 5 anos atrás. É muito legal, porque a evolução pode até ser pouca, pode até ser devagar, mas há uma evolução. Sim. E a gente tem buscado isso. E eu falo que eu espero que a Juliana e o Matheus daqui a 1 ano, 2 anos, estejam muito melhor ainda do que diferente, hoje. né? Porque a gente tem que procurar sempre evoluir. E isso ajudou muito a gente. O psicológico ajudou muito. A gente às vezes negligenciava, porque existe ainda um preconceito. Tem pessoas que falam, não preciso de psicólogo, pra quê? Eu já tenho minha amiga, tenho um amigo. Não, gente, é diferente. As pessoas têm técnicas, eles têm conhecimento ali pra te ajudar. E eu acho legal vocês falarem isso, até pra questão quando a gente fala de... a gente que tem princípios, que acredita em Deus, que tem, né... uma intimidade com Deus, de entender que existem profissões que estão aí para nos auxiliarem, né? Que é importante, porque às vezes a gente num contexto, vou colocar entre aspas, religioso, a gente acha assim, não, se eu tô com um problema aqui... espiritualiza tudo. Não, tô com depressão, eu só tenho que orar aqui, pronto, e só resolver com Deus. Não, vamos colocar cada coisa no seu lugar, é óbvio que a gente precisa dar atenção ao nosso lado espiritual, que é a base da nossa vida, né? Tá ali a nossa vida com Deus, mas os médicos estão aí para isso, os terapeutas estão aí para isso, psicólogos estão aí para isso, psiquiatras estão aí para isso, algumas medicações estão aí para auxiliar e quando necessária. Isso é muito importante, a gente quebrar esse preconceito que existe, né? Exato. Por exemplo, a cultura brasileira é o seguinte, a minha mãe, eu falo com ela, mãe, vamos começar a terapia. Tô ficando doida não, menino. Tô ficando doida não. Tô bem. Só que os psicólogos de plantão aí, a psicologia, ela é mais preventiva. Sim. Porque eu decidi fazer a terapia quando eu já estava no fundo do poço. Mas eu poderia, no começo do doping, antes da terapia, eu poderia ter passado pelo processo com mais leveza, com mais tranquilidade. E o que você falou é verdade.
muitos cristãos, a religiosidade. A religiosidade. Não, depressão, não, tem que orar. Depressão, gente, é uma falta de doença. Deus, Depressão é uma doença, ela tem que Sim. ser tratada, não é simplesmente, vamos ali, vamos orar, vamos expulsar demônio. Não é isso. É você tratar, você olhar com carinho, e realmente, a sabedoria e a inteligência, ela foi dada por Deus. Os profissionais estão aí, justamente para auxiliar. Sim. Agora, chegou no impossível, o médico já deu ali sentença de morte, aí pode ficar tranquilo que Deus entra. Mas Sim. enquanto é possível, gente, vamos usar, vamos abrir a mente, vamos ler, vamos estudar. Por quê? Porque Deus deve olhar assim e falar assim, ô gente, Não joga pra cima de mim não, tá achando que é e o isso? demônio lá de baixo, esse B.O. não assume não, sai Tá fora. Esse B.O. não é meu não. Não é É bem isso mesmo. Gente, e me conta uma coisa aqui, beleza. Aí foram 7 meses pra poder comprovar que tinha sido da medicação da farmácia. E pra marcar o julgamento lá E no pra marcar o Paraguai. julgamento. Aí houve o julgamento, viram que foi erro da farmácia. Aí depois de 7 meses e meio, aí chega o e-mail pros advogados e fala, tá bom, a sua negligência foi mais ou menos, mediana, você pegou 12 meses de suspensão, falta mais 3, 4 pra acabar ainda. É assim. Aí mais 3, 4 meses pra acabar o tempo. Então, só ou que seja, aí se você já já tem um tivesse, alívio. Por quê? Puxa vida, daqui 3 meses. Agora você já tem uma data. já dá uma aliviada. Tá Mas, acabando. ou seja, mas É. mesmo se o processo tivesse sido bem no início, Ia pegar o 12 julgamento meses. iria pegar 12 meses. Então, Ia de pegar qualquer 12 forma, meses. seria... É, só fez sofrer um Entendi. pouco mais. O bom é que desde o início que nós fomos notificados, já começou a contar. Já foi retroativo. Foi bom. É. E um erro que eu acho que nós tivemos, né, que aconteceu, que gerou muita ansiedade na gente, foi que a gente falava pras pessoas. Semana que vem tem resposta. E as pessoas começavam a perguntar e Ansioso, geravam uma todo mundo, ansiedade. né? Gerava uma pressão em nós. Tipo assim, agora nós temos que dar uma resposta. Então isso aí que acabou a gente adoecendo a gente E eu vou também. falar uma coisa, Deus, ele permite a gente passar por coisas pra gente ajudar as pessoas também. E você tá chegando a um ponto. Assim como eu comentei, né, quando aconteceu a questão do doping, a gente conheceu pessoas que passou pelo processo, que a gente conversei com esposas de um atleta que passou pelo doping, que o caso dele foi um suco de graviola, nem parece... Em excesso, aí gerou uma substância no enfim. corpo dele. E aí eu conversei com ela e tudo mais, ela me auxiliou, me acalmou, que um vai apoiando sempre o outro, né? Agora aconteceu com um amigo nosso, né, que a gente não pode nem citar nomes, porque, né, por Tá no ética. processo. Ele tá no processo. E um amigo nosso também que agora testou positivo Testou pro positivo. doping e a gente tem auxiliado eles nos bastidores ali, conversado, tentado orientar. O que a gente errou, que a gente julga, né, que nós erramos, a gente tentou passar para eles passarem pelo processo de uma forma mais tranquila. Exato. É tipo uma chave que Deus vai te dando o seguinte: aquilo que te fere ou te feriu, é Deus te dando autoridade para ajudar outras pessoas. Sim. Faz Então, por parte exemplo, do propósito. Por exemplo, hoje, qualquer atleta que testar positivo pro doping, eu tenho autoridade para falar: meu filho, vem cá, dá um abraço aqui, calma, vai Sei passar, como lidar. o sol vai voltar a nascer, Sim. mas você tem que ter calma. Então, tudo que eu fiz de errado, em que sentido? De quase entrar numa depressão, não, filho, vamos começar uma terapia, isso aqui Sim. vai te ajudar. Aí a Juliana já pega a esposa e fala: olha, você tem que ajudar ele nesse sentido. Por quê? Pra gente ser refrigério pras pessoas, porque isso faz parte do propósito. Então, aquilo que te feriu, Sim. você pode ter certeza, a cicatriz que você tem é pra você curar outras pessoas. É por isso que você Cara, fala que hoje e- você tá preparado pra passar por qualquer Exatamente. E não só falo tragédias, coisas terríveis, mas, por exemplo, hoje eu consigo, através do doping, eu consigo levar a mensagem de Jesus, Sim. eu consigo levar refrigério para as pessoas e eu consigo falar: fi, se o seu problema talvez é um pouco maior que o doping, calma, que o sol vai voltar a nascer. Agora, se for menos, fi, fica tranquilo, tamo junto, vai dar certo. Entendeu? E até me emociona, assim, escutar um pouco essa história de vocês, porque... vou até olhar pra câmera agora pra falar sobre isso. Porque olha pra você ver, foram um período, por mais que foi ali 11 meses sem jogar, vocês ficaram 7 meses com a incerteza, né? Porque é igual, por isso que eu perguntei ele, tá, mas se tivesse falado lá no início que seria 12 meses, ele, né, Era cumpriria mais esse período. tranquilo. Seria uma coisa, né? Olha, você vai ficar 11 meses sem jogar e vai voltar. Agora, foram 7 meses de incerteza. E trabalha tantas coisas na vida da gente. Eu falo porque eu já falei isso aqui algumas vezes no podcast, mas para quem não sabe, eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho um filho autista especial, ele tem 5 anos e ele é não verbal. Ele não fala ainda. E eu acho legal isso porque
Algumas coisas como as pessoas que veem como natural, a gente vê como um milagre, né? Às vezes eu escuto algumas pessoas falarem, nossa, o meu filho me chama o dia inteiro, é mamãe pra cá, é mamãe pra cá, mamãe pra cá, não aguento mais me chamar. E eu falo, cara, o sonho da minha vida é chegar em casa e eu ouvir meu filho falar, mãe, vem cá. Mãe, meu dia hoje na escola foi assim. Mãe, hoje eu fiz isso. Então, às vezes, aquilo que as pessoas encaram com naturalidade, como um costume, como e até normal, murmura. a gente tem pessoas que encaram aquilo como um milagre. Para mim, é uma coisa que eu ainda encaro como um milagre que vai acontecer em algum momento. E para algumas pessoas é uma coisa natural. Então, talvez esse período desse processo para vocês, para algumas pessoas podem ter sido só, né? Só ficou sem julgar. Para vocês foi um milagre. E para algumas pessoas hoje que estão lá no meio do futebol, que estão lá jogando e tendo a vida ali, é tão natural porque fica tão no automático que esquece que tá vivendo um milagre, né? Cada dia. É o que o Matheus falava muito. Ele falava, amor, eu sinto falta do vestiário, eu sinto falta de treinar, eu sinto falta Só de estar lá na resenha, só de estar eu lá. sinto falta disso. Ele falava muito, ele falou, nossa, eu vou aproveitar bastante, porque quando eu aposentar, acho que eu vou sentir muita falta. Por exemplo, hoje eu pego os meninos mais novos, até aqui no América, por exemplo. Eu converso com os meninos, eu falo. Aí, às vezes, você vê um ou outro que tá, às vezes... Ele tá com raiva porque, às vezes, não tá jogando. Ele tá lá, triste, nervosinho. Fala, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Olha, aconteceu isso, isso e isso comigo. E eu só queria poder estar... Eu queria estar só trotando em volta do campo. Eu não queria estar jogando, eu só queria estar aqui, nessa resenha aqui, no pagode aqui que a gente fala. Eu só queria estar aqui. Sim. Então, assim, valoriza, sabe? Porque é o que você falou, às vezes... Pra ele já tá natural ali, já tá no automático. Pra mim, eu falo, véi, aproveita cada dia aqui, porque quando isso aqui acaba, filho, você não sabe o que é. E é tão surreal que a gente começa a dar importância às pequenas coisas que realmente precisam ser valorizadas. E a gente começa a ter um nível de tolerância muito maior para o que realmente é problema. É a resiliência. Para o que realmente é dificuldade. E aí a gente, às vezes, até incomoda ouvir alguns questionamentos de algumas pessoas que a gente fica assim, meu Deus, ela não tá reclamando disso, a pessoa não tá reclamando. Porque a gente tem uma outra padrão natural, de referência do que é realmente uma dificuldade, um problema. É aquele ditado, só dá valor quando perde. É, justamente. E é verdade. Quando você perde, você fala, puxa, eu reclamava de tão pouco. Então, às vezes, o pessoal que tá escutando a gente, às vezes o cara tá no emprego, o cara tá insatisfeito. Fih, valoriza, calma, pra você tomar melhores decisões. E gratidão. E uma coisa que a gente trabalhou muito na psicologia é exercer a gratidão. Beleza, hoje o futebol, né, não tá sendo possível, mas puxa vida, eu tô com saúde, eu tenho um casamento, eu tenho uma família, eu tenho oportunidade de dar a volta por você. Quando você começa a exercer a gratidão, você começa a ficar mais só, você fala, puxa vida. Aí você começa a ver a luz lá no fim, você fala, puxa vida, realmente, tem uma luz lá. Aí você vai fortalecendo esse sentimento, as emoções, quando você vê, você já tá passando pelo processo. Legal. Matheus, você falou aí sobre essa palavra que eu gosto muito, gratidão. Quando você fala, vamos falar um pouco de hoje, como é que tá a carreira hoje? Teve o final domingo, né? E por pequeno detalhe não foram campeões, né? Mas você sente hoje, assim, já esse sentimento de gratidão pelo momento que tá na carreira hoje? Com certeza. Eu fico comentando com a Juliana de onde Deus nos tirou, né? Esse olho do furacão, todo esse processo. E hoje a gente tá numa equipe de Série A, tá voltando na elite, porque... Tô aqui com a minha camisa, gente. Aí, ó. O pessoal olha muito atleta, né? Série A e tal, mas se você parar pra pensar, o Brasil hoje tem, sei lá, 50, 60 mil jogadores, mas que tá na Série A, que tá na elite, que realmente vive do futebol assim com tranquilidade, você pega 300, 400 atletas, é o quê? 4%? 5%? Muito é uma pouco, minoria, né? Muito pouco. Então, assim, hoje eu me sinto privilegiado por tudo que eu passei. Claro, tenho potencial, sou um atleta profissional, me dedico bastante, sim. Mas tem muita gente que queria hoje estar numa Série A, queria estar performando. Ainda mais tudo que eu passei, eu vejo a mão de Deus nisso, eu vejo o sobrenatural. E a gratidão, ela tá estampada no meu rosto. Meu Deus, obrigado. Bom demais. Isso é bom, né? Da família inteira, né? Sim. Eu queria comentar também, já que você falou que ele, como é que você falou? Não corre na veia dele, não corre sangue, corre essas tatuagens aí, né? Tem ali um campo de futebol, tem um 70x7. O que significa um pouco dessa? Isso aqui é tudo mistério. Cadê a câmera aqui? Cadê a câmera? Aqui, ó. Tem um 70x7. Vamos lá, tá pegando aqui? Tá. Esse 70x7...
A gente pega a passagem bíblica, quando o discípulo de Jesus pergunta, Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala, não, é 70 vezes 7. O que Jesus queria ensinar? Que o perdão, nós não vamos perdoar uma pessoa tantas vezes assim no dia, 70 vezes 7, mas nós temos que estar preparado a perdoar, a gente tem que estar pronto, porque muitas das vezes a pessoa fala, perdoei, mas não quero nem contato. Então você não perdoou. Verdade. Porque quando você libera perdão de verdade, filho, tá tudo bem, você vai lá. Tá mostrando ali. Aí, ó. Então, quando isso que Jesus ele ensina, pra gente estar disposto a perdoar. A perdoar. Porque quando você perdoa, na verdade, você tá tirando um peso de você. Não é a pessoa vem te dizer, não, tá perdoado, você dorme tranquilo, você fala, puxa vida. Tem um sono do justo. Porque senão a pessoa, às vezes, ela ora o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos defensores. Nossos devedores, mas a pessoa não consegue perdoar, então o Pai Nosso dela tá sendo ali uma hipocrisia, entendeu? Verdade. Então aí essas são tatuagens. Aqui é o campinho de futebol, né, que faz parte. Uhum. O raio, eu tenho um apelido de raio desde lá do México, eu sou muito rápido. Uhum. Aqui tem o nome do meu sobrinho, coração, o nome da minha filha, isso aqui é a mãozinha da minha filha quando ela tinha 7 meses. Que legal. Eu Que bandei. legal. E aqui também dividir é multiplicar, que isso aqui pra mim Dá mais pra vida. cima esse aí um pouquinho. Ou esse outro. Deixa eu ver Aí. aqui, um pouquinho mais pra frente. Aqui. E- Ai. Dividir é multiplicar, porque eu acho que isso não só o Princípio. cristianismo, é princípio. Quando você divide, você está multiplicando. Legal. Jesus, ele sempre ensinou dividir com os mais Dividir o pobres, com pão, os mais simples, o pão. Multiplicação do... E quando você tem um coração, aí nós temos que entrar nesse princípio seguinte. O que sua mão esquerda faz, a direita não tem que ficar sabendo. Uhum. Isso aí Jesus ele nos ensina. Mas quando você tem um coração realmente para dividir, o momento do doping foi onde nós estávamos com o salário pausado. E aí depois eu vou puxar um gancho sobre isso, até para alertar os jogadores e pros homens. Uhum. Mas foi onde nós fomos assim muito prósperos. Por quê? Tudo que nós já plantamos, que você exerce princípio bíblico, Deus ele vai te recompensando de uma forma que eu falo pra você que no DOP, pra você ter ideia, eu comprei o carro que eu tinha um sonho de comprar, velho. Nesse processo. E tipo assim, eu tava sem salário. Cara, Aí como é que você explica isso? Gastando com advogados, Eu gastei um absurdo com advogado, processo. dentista. Então, assim, quando você divide, Deus multiplica. Isso aí você pode ter certeza. A gente pode dar aquele exemplo de Israel. Eu vou dar um exemplo. O podcast é pra falar, né? É pra falar, vai, meu falar. amigo, vai comigo. Você pega um mar morto em Israel, ele tem uma quantidade de sal muito grande. Então, tudo que você coloca ali, por exemplo, até tem o pessoal que faz os videozinhos lá flutuando e tal, fica boiando. Só que esse mar, ele não tem saída. Ele não tem saída, não deságua pra nenhum lugar. Então, ali não consegue ter vida. Por exemplo, se você coloca um peixe ali, não vai ter vida. Em volta, é tudo seco. Agora, tem o outro mar ali, que é muito próximo, mas ele tem muitas saídas. Ele tem saída para rios e ali tem muita vida nesse mar. O que isso nos ensina, a gente pode trazer de ensinamento? Aquela pessoa que ela é muito avarenta, que ela quer só pra ela acaba morrendo e secando, não tem vida. E no outro mar, onde tem muitas fontes de saída, começa a gerar vida na vida, porque ali tudo tem vida, os peixes, tem vegetação, porque é vida na vida. Quando eu divido, eu tô multiplicando, eu tô gerando vida em outras pessoas, entendeu? Caramba, legal. show de bola. Você vai virar Esse é o videozinho. significado das tatu aí, gente. Do legal. Matheus, hein? Tem mais uma em cima, não? ó. Aqui tem É uma águia? uma águia com um raio também, um raio. E eu tenho outro aqui na minha coxa. E tem, Por esse aí leão, vai. e tem esse leãozinho aqui. Minha família, minha vida. Essa foi a primeira. Minha mãe me xingou bastante, né, até hoje. Mas é isso, é dividir, é Muito multiplicar. legal. Qual é a outra história que vocês falaram que queria contar aí? Do Eu ia do puxar. investimento. Ah, então aí que tá. sim. Pra atleta, e não só pra atleta, pra Sim. qualquer pessoa. Aquela coisa, Deus vai multiplicar, Deus vai honrar. Mas aí que tá. Eu passei por um processo de 1 ano sem receber, só que, gente, as minhas contas, ela é organizada. Eu tenho investimento, dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Não adianta assim, porque tem muito amigo meu que parou de jogar, você vê muitos casos, o cara em 4 anos quebra. Por quê? Ele não junta, Fez ele quer um ter o mesmo padrão de planejamento, né? vida. Então, beleza, Deus ele entra no sobrenatural, entra, mas tem coisa que ele confia a nós. Ó, eu tô te dando o seu salário, tô te dando os recursos, e você não tá sabendo, você tá gastando Não tá mais do tendo que você sabedoria, ganha, né? é matemática básica. Então, sabedoria, principalmente os atletas, junta dinheiro, investe, procura uma pessoa estudada para te auxiliar. Eu na pandemia, eu tinha uma empresa, uma parceria com uma empresa que eles investiam o meu dinheiro. Aí eu falei, puxa vida,
isso aqui é Você pagava suado. uma porcentagem. Pagava pra uma ele. porcentagem pros caras investir pra mim. Eu falei, puxa vida, isso aqui é tão suado, é tão difícil você correr ali no campo, todo um trabalho. Eu peguei 1 ano, eu fui estudar, eu fui pra dentro. É Hoje eu mexo com bolsa de valores, eu invisto, mas assim, eu falei, não, o meu dinheiro, o nosso dinheiro ele é muito sagrado pra deixar na mão de terceiros e simplesmente, toma aí, eu pago a comissão. Não, eu comecei a entender, gostar, até então que eu consegui organizar financeiramente, passei pelo DOP, tranquilo, com a providência de Deus, mas porque tava organizado. Mas de E onde vem talvez- essa educação E financeira? talvez por isso a importância daquele primeiro treinador que você teve lá no início, que falou Exatamente. que tinha a intenção de te formar como homem Como também. Né? homem, porque Então as referências. principalmente pro atleta de futebol, é tipo assim, é tudo muito fácil, velho. Se eu falar assim hoje, eu abrir meu Instagram aqui e mandar eu quero isso. Na hora tem 10. Você vai a restaurante. Entendeu? Se Não eu tem for- vaga, mas Se eu for num Dá um restaurante jeito. hoje Eu uso aqui, vocês às vezes, deixa eu confessar. É, tipo assim, aí o cara acaba ficando preguiçoso, velho. Então, por exemplo, muito atleta mesmo, o cara ele não consegue ler um livro, o cara no trabalho, porque ele pensa, não, eu sou jogador e tal. Mas aí, muito jogador toma golpe, você vê o cara tá caindo numa pirâmide financeira, mas por quê? Porque o cara não quer estudar, o cara quer tudo muito fácil. E não só jogador, isso aí em vários meios. Vários setores. Começa a vir o sucesso, começa a vir dinheiro, o cara vai lá e larga, velho. Mas você Entendeu? sempre teve essa educação financeira, assim? Não, eu Ou era um veio de- cara que na escola reprovei. primeiro salário do Matheus, a Os mãe dele detalhistas. conta que ele comprou tudo em creme e perfume. É, eu acho que era um Por isso trauma que que eu Tá tive. cheiroso, né? Olha o É, cheiro da cara. camisa. Não, mas eu acho que era um trauma que eu tive. Mas assim, eu fui um cara que sexta, sétima série, reprovei 2, 3 vezes em disciplina. E hoje eu falo, até pra Juliana, falo, não, puxa vida, eu queria ter voltado lá e feito certo. Mas aí eu corro atrás do tempo. Hoje eu estudo, eu corro atrás, abro a minha mente, porque a gente tem que estar sempre em constante evolução. Constante evolução. Muito bom. É o que a gente fala sempre, de trabalhar todas as áreas, né? Justamente. Você que tá assistindo... Gente, infelizmente, você sabe que a gente tá chegando no final, né? Que isso? não Não ia virar acredito, noite? gente. Que isso? A meta era 5 horas de live. O que tá acontecendo? De live. Aí, eu tô na pandemia de podcast. Mas é muito Pessoal, bom falar mas com vocês. história. Que momento, né? Que momento. Eu queria saber, assim, Juliana, pra você, durante todo esse período dessa história, de tudo que vocês viveram, desde a época que vocês se conheceram, não falando somente do período de doping, mas desde a época de que vocês se conheceram, qual é a maior experiência ou conhecimento ou lição de vida que você tira da vida de vocês até agora? Você fala assim, olha, se fosse pra olhar e definir assim, olha, o que eu tiro de lição de tudo que a gente já viveu hoje, é isso. Pensa direito, hein? Vai quebrar, não. Ah, é difícil, assim. Eu acho que tudo, né, até hoje, foi um processo. Igual eu falei, foi uma escada que a gente vai subindo degrau a degrau. Às vezes a gente cai, como aconteceu no DOP, voltamos. E cada dia é um aprendizado. Acho que não teve alguma coisa específica. O doping foi algo que marcou muito a nossa vida, né, em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas eu acho que foi cada coisinha mesmo, a distância, a gente foi construindo, as coisas foram acontecendo pouco a pouco, sabe? Sim. Não teve algo assim, ai, magnífico. Eu acho que foi acontecendo. O casamento uniu a gente, a nossa filha uniu mais a gente ainda, que é uma responsabilidade, né? Algo que a gente tem que educar, que criar Sim. e tudo mais. E veio o doping, que eu sinto que foi uma coisa que a gente retrocedeu um pouco, mas depois avançou também. Então, eu acho que tudo foi uma construção pouco a pouco. Uhum. Não teve algo que foi, Você acha que essa força veio de onde? Aí de Deus, com certeza. Primeiro de Deus, né? Primeiro, ele é que foi a fonte, assim, eu falo que Deus permite todas as coisas. Eu falo que o doping na nossa vida foi uma permissão. Deus poderia simplesmente não ter permitido a contaminação Sim. do suplemento, ou então não ter permitido o Matheus cair no exame, sorteio. fazer o exame. A gente jamais ia saber que algo estava contaminado, Mas a gente precisava ser processado. mas a gente precisava. Eu falo assim, algo que eu não desejo pra ninguém. Eu não desejo pra ninguém passar por um doping. A gente até alerta as pessoas, olha, cuidado com o suplemento, cuidado com o que você come, cuidado com o remédio, porque foi um processo muito doloroso. Mas hoje a gente agradece a Deus por ter passado. Sim. Que a gente viu que foi como que Deus nos parou ali pra gente falar, não, peraí, que caminho que nós estamos indo? Não que a gente tava, sabe? Sim. Mas a gente não tava indo pra onde Deus quer que a gente esteja. Só te cortando aqui, pros cristãos online aí presente. Quando você não para Deus, você pode ter certeza que ele te para. É. Pega essa chave aí. Quando você não para Deus,
ele te para de alguma forma, pode ficar tranquilo. É verdade. Exatamente. Então, assim, eu não desejo pra ninguém, mas hoje em dia a gente agradece pelo que passou. Pela Porque serviu de experiência. crescimento, experiência. E espero não passar por Deus, por favor, Por Deus. nada parecido, Que né? não tenha nada parecido. Sim, Mas eu vejo que isso forjou muito a gente. Não Muito. teve... O doping eu falo que foi o mais assim, mas toda a nossa caminhada desde o princípio... foi um processo de crescimento, né? Uhum. E E ainda Mateus- estamos nessa, né? Constante. Nessa evolução. E, Matheus, se você fosse hoje dar um recado para as pessoas em casa, no contexto geral, as pessoas que estão nos assistindo, não é tanto em casa, na rua, no trabalho, né? Esse podcast não tem lugar, no né? busão, no busão. É, no busão também. A gente é assim. E que tá passando por um momento de incerteza, de dificuldade, que talvez tá pensando em ter esses dias de quarto escuro e ficar deitado e não querer falar com ninguém. Talvez qual seria a palavra que você deixaria para essa pessoa? E olha, eu acho que a primeira frase que você tem que ter bem clara: o sol ele volta a nascer. Por mais que a tempestade esteja difícil, por mais que talvez a chuva esteja apertando, você esteja lá no final, mas o sol ele volta a nascer, porque talvez na sua vida hoje você esteja vivendo um DOP, podemos colocar assim, talvez você está vivendo o pior momento da sua vida, assim como eu vivi, mas tudo passa. E o que eu posso, assim, falar do fundo do meu coração, fico o mais próximo possível de Jesus, porque com ele o fardo é mais leve, com ele a caminhada, a dificuldade, a gente não tá livre da dificuldade, mas com ele fica mais leve, você começa a tomar melhores decisões. Então acho que essas duas coisas, primeiro, o sol volta a nascer, e segundo, fica pertinho de Jesus, que com ele é mais fácil. Sim. Show de bola, né? Ó, Show falamos de junto. bola. É. Peguei no verde. Pessoal, estamos chegando ao final Ah, de não, mais um começa não. programa. Que tristeza. Vai ter volta, hein? Vai ter volta, Vai tem voltar. É, aqui Parte 2. É. 1, 2, 3. Isso aqui Quatro, é por aí, igual vai. aqueles filmes que não acabam nunca mais. Gente, e seguinte, nós sempre lançamos assim 4 perguntinhas no Bate-bola. final. Um bate-bola, tem que fazer o gol. Ai, meu Deus. A gente fala uma palavrinha. Eu vou perguntar pra Ju, o Breno pergunta pro Matheus. Fechou. E aí são 4 perguntinhas, na verdade são 4 palavras que eu vou soltar. E eu gostaria que você respondesse em uma palavra ou no máximo ali em uma frase. Uhum. Mas seria legal se fosse em uma palavra, assim, se você conseguir. Juliana não consegue, não. Ela vai ler um podcast aqui pra gente. Você me respeita, entendeu? Só uma- Você falou mais que eu. Não, é pra ter vídeo recortado. Ter material, conteúdo. É pra ter conteúdo. Então é o seguinte, são 4 palavrinhas só. Eu lanço a bola, você chuta pro gol. Ai, Beleza? meu Deus, tô nervosa. Primeira palavrinha. Deus. Pai, Felicidade. família. Sucesso. Ai, que difícil. Sucesso. Ai, meu Deus, tô nervosa. Sucesso. Pode ser uma frase, se tiver difícil uma palavra. Pegou leve. Ai, gente, não sei, é difícil. Pra mim, o sucesso hoje é a minha família bem. Tudo envolve a família, é os meus princípios, Seus né? princípios. É os meus princípios. Deus, família. Então, eu acho que o sucesso é uma família estruturada, minha família feliz, minha família bem. Bem-estar. Bem-estar. Treinar com a Rebeca. Gostei, ela Essa é fez o boa, gol. Não, agora Juliana não vai responder mais. Treinar com a Rebeca. Não, de Fez o verdade. gol. Eu sofro, mas. Juliana é pior de muito academia, vi. Não, sei bem. Se eu falar assim, amanhã tem como você faltar, tá bizarro. Ah, amor, não, deixa eu ver o teu horário aqui. Disciplinada, né? Tá bonitinho. E eu pego no pé dela, gente. Mas É é só com chega em- amor, é com amor. Aí chega em casa o cabelo desgandaiado, suada, toda Suada, a roupa Ih, me suja já respeita, dos menino. O aparelhos. Instagram, tu só fica chorando, todo dia Agora é chora. sério, quem volta arrumado da academia é porque não treinou Quem não de verdade. treinou, não. volta e faz de novo. Não tem como, não tem como. Vai lá, é a vez do Matheus Eu fazer vou no gol. improviso com o Matheus. Vamos no aqui, improviso. um bate-bola Prepara. aqui. Ai, meu É Deus. difícil, viu? Vamos lá. Deus. Faz o gol, Matheus. Tudo. Boa. Futebol. Amor. Filhos. Meu tudo. E bem-estar.
estar em casa com a minha família. Show de bola. Isso é jogador, cara. Fez o gol. Golaço. Pessoal, seguinte. Esse QR Code que tá aparecendo para vocês aí, como eu sempre falo, vocês podem mandar dicas de temas que vocês querem que nós abordamos aqui no nosso programa. Podem mandar também pra gente convidados que vocês gostariam que a gente recebesse aqui. Nós estamos com um leque de convidados aí pra frente que eu vou falar pra vocês, hein? Ainda tá cheio. Como eu sempre falo, é alto nível. Aqui a gente não tá pra brincadeira, não. O negócio... Foi difícil trazer o Matheus e ela, mas eu sabia que seria top. Foi difícil, tá? Olha só, eu devo estar uns 3 meses tentando agendar com esse casal. A agenda Valeu tá a cheia. Não, foi bom demais. Nossa, tá doido. Vai ser muito bacana. Então, assim, primeiramente quero agradecer, Juliana e Matheus, por terem aceitado esse convite de estar aqui, de participar da nossa mesa aqui. A gente fala que é a sala da nossa casa. Bem isso. Então, assim, receber vocês aqui pra gente foi um presente, foi um privilégio. Nós ficamos muito felizes de receber vocês. Eu sei que não é fácil agendar, gente. Se eu contar pra vocês quantas horas são aqui agora, vocês não acreditam aí, não, tá? Mas a gente quer agradecer demais e, assim, eu tenho certeza que contribuiu muito para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E, assim, eu só quero agradecer porque foi incrível. Que isso, eu que agradeço. Primeira vez num podcast, eu fico nervosa, eu falo muito, né? A Rebeca convive comigo, ela sabe. É verdade, fala pouco. Mas aqui a gente gagueja, fala mais, fala menos, mas eu que me sinto de verdade, muito agradecida, muito grata mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui. E agora passar a bola pro Matheus. Na verdade, nós que agradecemos. Eu acho que foi muito bom a gente poder expor um pouco, que às vezes na rede social você não consegue expor tanto, mostrar o outro lado da moeda, o que é um atleta, o que é a vida do casamento de um jogador de futebol. E eu acho que isso aqui, esse podcast, parabenizar vocês, porque muito bacana a ideia, a iniciativa, e eu acho que se conseguir alcançar talvez uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa, levar Cristo para uma pessoa, eu acho que já valeu a pena todo esforço, estamos no propósito. Verdade. Então, que Deus abençoe vocês, eu acho que continua, que Deus tem propósito nisso, já liberando a palavra, que isso vai continuar sendo um sucesso. E quando tiver novamente, que puder virar à noite, você chama nós. Isso aí, é o que a gente fala, uma palavra lançada não volta vazia, né? E a ideia do programa Bem-Estar, que a gente sempre traz aqui para vocês, é isso, a gente quer trabalhar o bem-estar de vocês físico, emocional e espiritual, que a gente acredita que sejam pilares muito importantes para uma vida bem-sucedida em todos os sentidos, né? Então, pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana, né, Breno? Que eu acho que deu para contribuir. Show de bola. Muito. Agradecer o Eduardo também. Eduardo, nosso diretor aqui, gente. Ele, assim, ele vira a noite aqui com a gente. Tem igual não, tá? É assim. Show de bola. Então, e pessoal... só um recadinho, já que você falou do QR Code, que às vezes tem gente, possíveis patrocinadores chamando no direct. Pode chamar também. Sim, pode chamar. A nossa equipe vai estar pronta para atendê-los da melhor maneira possível. E vai ser um negócio bem bacana aí para todo mundo. Show de bola. Então, galera, muito obrigada. Vamos fechar. É isso por hoje. Tamo junto e até o próximo programa. Muito obrigada. Deixa eu já ir guardar que a camisa é minha, tá? Não, vai ter briga aqui agora, hein? Tchau, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.